Minha mãe viu que eu ganhava 3.000 por mês e ainda não conseguia namorada, então me arranjou uma CEO como esposa. A CEO, 168 centímetros, nunca volta para casa. E ainda me deu um cartão preto sem limite para gastar à vontade. Para não atrapalhar o encontro dela com o amor platônico, peguei o cartão e fui para uma sala VIP no clube. Numa suíte luxuosa, o celular de Su Yanbin tocou. Ela deu uma olhada rápida na tela. Pegou o vinho tinto e bebeu um gole devagar. Lu Jinjian, sentado ao lado, olhou para ela com amor e ressentimento. Yanbin, hoje é o aniversário de casamento de vocês. Se você veio aqui, o que o homem vai pensar de mim? A voz de Su Yanbin foi muito fria. Você não precisa se preocupar com o que ele pensa. Assim que terminou de falar, o celular tocou de novo. Dessa vez ela pegou e olhou. Seu cartão teve um gasto de 288.880 yuans. Seu cartão teve um gasto de 3 milhões de yuans. 2 anos de casamento e esta é a primeira vez que uso o cartão dele. Su Yanbin deslizou o dedo na tela, torceu a boca e deu um sorriso frio. Lu Jinjian mordeu os lábios e falou, Yanbin, talvez seja melhor você voltar. Su Yanbin não respondeu. Outra mensagem apareceu. Seu cartão teve um gasto de 188.888 yuans. Seu cartão teve um gasto de 388.880 yuans. Pela primeira vez, senti a alegria de gastar sem olhar o preço. Experimentei ser tratado como um deus. O desejo de consumo reprimido por mais de 20 anos finalmente explodiu e se libertou. Fez com que o celular de Su Yanbin tocasse de vez em quando, mas ela não olhou mais. Depois de terminar a refeição, o celular tocou mais 7 ou 8 vezes. Só quando pagou a conta é que ela olhou. Estava prestes a guardar o celular quando viu sua melhor amiga ligando. A voz de Uemumu mal conseguia esconder o riso. Yanbin, acabei de ver seu marido no clube. Ele chamou 7 mulheres de uma vez. Se você não vier logo, ele vai ter um chifre verde na cabeça. Su Yanbin riu de raiva. Guomin no clube? E ainda chamou 7 mulheres? Isso é impossível. Uemumu mandou uma foto. Não sei dizer, mas hoje seu marido está tão arrumado. Quase não o reconheci. Na foto, o homem tem traços finos e é bonito, vestindo um terno preto que irradia nobreza. Uemumu continuou provocando. Você consegue reconhecer que esse é seu marido? Su Yanbin sentiu que estava cega de novo. Como isso pode ser Guomin? Isso é Lu Jinjian. Continuou. Yanbin. Talvez seja melhor você voltar. Vou ao cinema sozinho. Su Yanbin guardou o celular. Guomin depositou 1 milhão de yuans no Clube Royal Entertainment. Ela não aguentou mais e saiu do cinema com um rosto frio. Do outro lado, na suíte do clube, eu estava confortavelmente recostado no sofá, bebendo vinho tinto de dezenas de milhares de yuans a garrafa. 7 garotas de corpos incríveis e serviço impecável estavam ao meu redor, massageando meus ombros e pernas. Fechei os olhos com prazer. Esse serviço era o paraíso na terra. Lembrei de quando ganhava 3.000 por mês, morri de tanto ler novelas e acabei transmigrando para um personagem secundário apaixonado com o mesmo nome. O original nasceu em uma família de alto padrão, era o centro das atenções, mas insistiu em perseguir a protagonista Su Yanbin por 5 anos. Só que Su Yanbin só tinha olhos para o amor platônico. No fim, sob pressão dos pais de ambos, Su Yanbin foi obrigada a aceitar o casamento arranjado comigo. Depois do casamento, ela raramente voltava para casa, e quando voltava, me tratava como decoração. O original não aguentava o desprezo e começou a criar confusão, até acabar em ruína familiar e morte trágica. Um verdadeiro desperdício de uma mão boa. Balancei a cabeça, impressionado. Diante do gerente do clube, fui generoso. Usei o cartão de Su Yanbin para depositar 1 milhão. Quando ela abriu a porta da suíte, me viu acariciando a coxa de uma mulher. Deliciado. Boa textura. Quanto tempo treinou isso? As garotas se apressaram em mostrar suas pernas. Irmão, eu também tenho. Quer sentir? Irmão, eu também. Olha as minhas. Quase tive uma hemorragia nasal de tanto ver. A vida dos ricos é realmente boa. Eu ia tocar de novo. Então uma ordem fria coou. Todos fora. Não esperava que Su Yanbin viesse. Com a diversão interrompida, apertei relutantemente a cintura da flor branca. Saia primeiro. O irmão chama vocês depois. O rosto de Su Yanbin estava gelado, capaz de congelar um boi. Logo a suíte ficou silenciosa, só nós dois. Me recostei no sofá e a observei. Não é à toa que o original se apaixonou à primeira vista. Aquele rosto instantaneamente ofuscou todas as outras garotas. Ela estava ali, mãos na cintura. Sua presença já era de tirar o fôlego.
Enquanto admirava, ouvia a voz irritada de Su Yanbin. Gastando meu dinheiro para me trair aqui? Guomin, acha que não vou fazer nada com você? Su Yanbin me olhou com frieza, cílios grossos, nariz alto, traços profundos, ângulos marcados, os botões da gola abertos, mostrando um pomo de Adão sexy. Esse Guomin bonito era algo que ela nunca vira, e sem nenhum nervosismo por ser pego. Completamente diferente do homem que só tinha ciúmes e enlouquecia 2 horas atrás. Eu disse com toda a razão. O que é seu dinheiro? Somos casados, seu dinheiro não é meu. Você pode gastar com seu amor platônico em comida e diversão. Por que eu não posso gastar com companhia? Não tive medo dela. O livro descrevia repetidamente que o nojo de Su Yanbin pelo original era tão grande que tocar nele a dava ânsia. Em resumo, ele se aproximar de mim era como autossabotagem. Su Yanbin riu de raiva. Pare com essa falsidade. Você usou meu cartão de propósito para fazer esse escândalo, só para me atrair aqui. Levantei a cabeça para olhá-lo e segurei suavemente a mão dele. Então você deixou Lu Jinjian para vir até aqui. Isso significa que, no seu coração, eu sou mais importante que Lu Jinjian? O rosto de Su Yanbin ficou instantaneamente mais frio. Eu disse, não abuse da minha boa vontade. Esta é a última vez. Se eu te vir agindo assim de novo, nosso casamento chegou ao fim. Depois de dizer isso, ele me afastou com desprezo. Pegou um lenço de papel ao lado para limpar as mãos. Eu disse, não abuse da minha boa vontade. Esta é a última vez. Se eu te vir agindo assim de novo, nosso casamento chegou ao fim. Depois de dizer isso, ele me afastou com desprezo e pegou um lenço de papel para limpar as mãos, exatamente como estava escrito no livro. Ele tinha repulsa por qualquer contato físico comigo. Quase soltei uma risadinha, esfregando meu queixo. Sentei de volta no sofá, cruzando as pernas. Nem tocar me deixa. Esse casamento, já faz tempo que não quero mais. Agora, se você jogar o divórcio na minha cara e eu hesitar por um segundo, sou um cachorro. Su Yanbin parou o que fazia e me olhou. Um leve sorriso se espalhou pelo canto da boca dela. Divórcio? Tem certeza? Depois de todo o esforço para se casar com ela. E agora, depois de agir como se estivesse morrendo de vontade de tocá-lo, ouvir da boca dele a palavra divórcio é a maior piada. Meus olhos ficaram um instante no rosto dele, depois desceram, até pararem nas pernas longas. Ou me deixa tocar, ou divorciamos. O rosto de Su Yanbin escureceu na hora. Na minha frente, ligou para a assistente. Elabore um acordo de divórcio e entregue em casa amanhã cedo. Peguei o copo de vinho inacabado ao lado. Bebi tudo sem desperdiçar, coloquei o copo na mesa e depois me levantei. Você quem escolheu. Não se arrependa. As lindas sobrancelhas de Su Yanbin se franziram. Quando ela ia dizer algo, eu simplesmente ignorei e virei as costas para sair. Su Yanbin ficou parada me olhando, cada vez mais convencida de que eu estava bêbado. Só assim ousaria agir de forma contrária e pedir o divórcio. Cheguei em casa e subi direto para o quarto. Su Yanbin observou Guomin, que não ligava para ela. Até que minha figura desapareceu para então reagir. Sentou no sofá, com a imagem daquela noite na cabeça. Um homem que queria se divorciar dela. Deu uma risada fria. Queria ver como seria quando o acordo de divórcio fosse jogado na minha cara amanhã. Pensando nisso, Su Yanbin se levantou e subiu. Ao passar pela porta do meu quarto, parou. Ouvi minha voz vindo de dentro. Hoje é um dia bom, tudo o que desejo se realiza. Amanhã é outro dia bom, o tempo precioso não pode esperar. Su Yanbin ouviu meus uivos desafinados. Sem sinal de embriaguez. Agachou para tentar me impedir de fazer loucuras, mas girou a maçaneta e descobriu que a porta estava trancada. O homem que, normalmente, quando ela chegava em casa, tentava de tudo para dormir com ela, agora havia trancado a porta. Minha voz continuava saindo de dentro do quarto. Eu acredito que sou eu, acredito no amanhã. Acredito que a juventude não tem horizonte. Su Yanbin, vendo meu estado de embriaguez daquele jeito, acabou virando as costas e indo embora. O quarto onde eu morava era o principal, porque Su Yanbin se recusava a dividir o quarto com o protagonista original e escolheu dormir no quarto de hóspedes. Agora este lugar se tornou o quarto só do protagonista. Olhei para o quarto grande e luxuoso. No armário, roupas de grife de todos os tipos, relógios caros de todos os valores. Enquanto cantava alegremente. Tomei um banho confortável na banheira grande para 2 pessoas, e finalmente deitei na cama macia e confortável. Parecia um sonho, lindo demais para ser real. Na manhã seguinte, Su Yanbin acordou e viu que na mesa não havia o café da manhã preparado como de costume. Nem eu, que a esperava com expectativa.
Ela olhou para a porta do meu quarto e não conseguiu evitar um sorriso de canto. Realmente, o homem ficou com medo depois de acordar, quer se esconder como uma tartaruga. Lembrando da minha determinação em pedir o divórcio na noite anterior, ela deu um sorriso de canto, jogou o acordo de divórcio na mesa de centro e foi para a empresa. Nunca dormi numa cama tão confortável, então acordei naturalmente, já era meio-dia. Ao me ver ainda no quarto luxuoso, confirmei que realmente havia atravessado. Reorganizei a história na minha mente. No livro, nosso casamento dura menos de 3 anos, ou seja, no próximo ano, em menos de 1 ano. Su Yanbin fará minha família falir e me expulsará de casa sem nada. No livro, a descrição das batalhas comerciais era apenas superficial. Não sei que método Su Yanbin usou, mas a vida de rico é tão boa. De jeito nenhum posso deixar minha família falir. Levantei, me arrumei e desci as escadas. Vi o acordo de divórcio na mesa de centro. Peguei a caneta e assinei na hora. Hesitar por um segundo seria um desrespeito ao divórcio. Depois, tirei do bolso o cartão de Su Yanbin. Minha mãe claramente não acreditou. Nessa hora, normalmente, eu estaria ocupado levando o almoço para Su Yanbin. Quem se lembraria deles? Minha mãe veio, segurou minha mão e disse: então por que não ligou antes de voltar? Para eu mandar preparar sua comida favorita. Ah, quando você mudou o corte de cabelo. Ficou lindo. Essa roupa também está bonita. Parece super elegante. Minha mãe, ao me ver, só tinha olhos para mim, enquanto falava comigo. Chamava a governanta Zan para preparar alguns pratos que eu gostava. Cada gesto transbordava a alegria de ver o filho. Vou ligar para seu pai para ele voltar para o almoço. Não tive tempo de impedir. Minha mãe já havia discado o telefone. Aproveitei para observar a casa e, quanto mais olhava, melhor me sentia. Minha mãe terminou a ligação e começou a me encher de cuidados. Dava para ver que o original se casou com Su Yanbin. Minha mãe sempre se preocupou que eu não fosse feliz. Almin, se tiver algum problema, conte para o papai e a mamãe. Sempre seremos seu apoio. Olhei para aquela mãe linda e carinhosa, pensando no final ruim que ela teve no livro. Não resisti e fui abraçá-la. No coração, determinei que mudaria o destino deles. O corpo da minha mãe ficou tenso por um momento. Fazia quanto tempo que o filho não a abraçava assim? Mãe, desculpe. Fiz vocês se preocuparem todos esses anos. Nunca mais vai acontecer. Ao ouvir minhas palavras, minha mãe ficou com os olhos vermelhos. Desde que me casei, voltei menos para casa. Mesmo quando voltava, era sempre por causa de Su Yanbin. Ela disse que fruta colhida à força não é doce. Mas o filho insistia em só se casar com ela. Eles tinham apenas um filho, que sempre foi o centro das atenções. Eu queria me casar com Su Yanbin, e eles concordaram. Depois do casamento, viram que eu não era feliz. Viam meu orgulho e meu brilho desaparecerem aos poucos. Viam meu mundo como se só restasse. Su Yanbin começou a não distinguir certo de errado. Ela, como mãe, via aquilo e sofria no coração. Percebi o choro na voz dela. Ao ver minha mãe de olhos vermelhos e lágrimas, levantei a mão para enxugar suas lágrimas. Depois que os pais morreram, ela viveu com a avó. Mas era difícil para a idosa criar uma criança. Guji a trouxe para cuidar como filha, sempre a apoiando na vida e nos estudos. Até se formar na universidade. Durante a faculdade, ela trabalhou meio período no Grupo Gu. Depois de formada, tornou-se executiva da empresa. Olhei para ela de soslaio e encontrei seu olhar. O original sempre a tratou como irmã. Quando estava perseguindo Su Yanbin, não perdi a oportunidade de dizer a ela o quanto gostava de Su Yanbin. Depois pedia conselhos a ela. A maneira como ela se comportava diante do original era de uma irmã. Mimava-me, protegia-me, ajudava-me, nunca ultrapassou os limites. Nem os leitores suspeitaram. Até descobrir que Su Yanbin e eu nos divorciamos. Gujia foi me procurar e viu a cena do meu acidente de carro. Ela me levantou tremendo, vendo-me coberto de sangue, e seus olhos ficaram vermelhos na hora. Ela limpava o sangue do meu canto da boca sem parar, e disse com voz resignada: Almin, me arrependi. Arrependi-me de não ter impedido vocês naquela época. O afeto nos olhos de Gujia não podia mais ser escondido. Naquele momento, ela não queria mais esconder. Queria que eu soubesse que gostava de mim há muitos anos. Ela tentava desesperadamente me manter, mas não conseguia. Só podia ver minha vida desaparecer pouco a pouco diante dos olhos dela. Foi naquele momento que senti amor e ódio por ela. Nesse momento, minha mãe sorriu e foi recebê-la. Vanher também veio. Eu também cumprimentei. Irmã Vanher. Gujia me olhou,
com um tom de carinho na voz. Você não estava ocupado todo dia levando almoço para ela? Como teve coragem de voltar ao meio-dia? Eu balancei a cabeça sorrindo. Com este calor. Ela disse que eu estava me esforçando demais para levar a comida e não deixou mais. Assim que falei, não só Gurgia, mas também meus pais, que estavam falando, olharam para mim, claramente incrédulos. Como esperado, as pessoas que mais se importam comigo não acreditam que Suyambin seja boa comigo. Vendo isso, olhei para Gurgia. E mudei de assunto. Irmã Vanher, como está a empresa ultimamente? Ao ouvir, Gurgia me olhou. Estamos negociando alguns grandes projetos. Se conseguirmos, a empresa pode subir mais um degrau. Olhei para ela com uma expressão séria. Pegar vários grandes projetos, e se o fluxo de caixa não for suficiente? Se a cadeia de capital quebrar, a família só ficará de braços cruzados. Gurgia sorriu e disse. A empresa aguenta vários grandes projetos. Eu balancei a cabeça e olhei para ela seriamente. Acho que o ambiente de mercado atual não é muito bom. O mais importante para a empresa é buscar estabilidade e garantir fluxo de caixa suficiente para lidar com os riscos que a empresa pode enfrentar. Não podia falar claramente, só podia alertar indiretamente. Gurgia me olhou. No olhar dela havia um pouco de escrutínio. Almin, desde quando você se interessou por assuntos da empresa? Percebi que o original nunca se importou com a empresa. Toquei o queixo e olhei para Gurgia. Mesmo assim, não resisti e alertei novamente. Sobre os projetos, você e meu pai precisam considerar com cuidado. Especialmente considerar os riscos que os projetos podem trazer e se conseguem suportá-los. Gurgia me olhou, tentando ler algo no meu rosto. Você ouviu algo de Suyambin? Quer que desistamos da concorrência e entreguemos os projetos para ela? O original, obcecado pelo amor, não poupou vezes em que fez a família ajudar os Su. De repente, quer impedi-los de pegar projetos. É normal Gurgia pensar assim. Balancei a cabeça e disse, não, é que ultimamente tenho tido um sonho recorrente. Sonhei que a empresa da família faliu, por isso estou muito preocupado. Gurgia ficou em silêncio. Mas claramente não acreditou. Hesitei várias vezes e olhei para meus pais que estavam por perto. Aproximo-me dela, levo a mão à boca e digo baixinho, na verdade, ouvi secretamente que a Suyambin quer arruinar a Gurgia. Assim que terminei, afastei-me. E então vi as orelhas da Gurgia ficarem vermelhas. Não esperava que conseguiria falar com ela assim. Abaixei a voz para explicar. Tenho medo que os pais não aguentem. Não ouso contar a eles. Não entendo de negócios da empresa. Só posso deixar isso com você. Gurgia recostou-se no sofá, beliscando distraidamente a orelha enquanto me olhava. E você, Almin? Quais são seus planos? Não tive tempo de responder. Minha mãe se aproximou e nos chamou para comer. Olhei para a mesa cheia de delícias e meu humor melhorou instantaneamente. Minha mãe colocou comida no meu prato. Coma mais. Você está magro ultimamente. Olhei para a mesa cheia de comidas gostosas e engoli a saliva. Há muito tempo não como a comida caseira. Então fiquei feliz. Depois de ficar mais alguns dias em casa, certeza que vou recuperar o peso. Quando ouvi isso, disse, pai, mãe, pretendo me divorciar da Suyambin. Antes eu achava que, se me esforçasse, conseguiria fazê-la me amar, mas agora eu sei que sentimentos não se forçam. Não quero mais amá-la. Agora só quero voltar e ficar com vocês. Disse isso de forma despreocupada, sem tristeza ou arrependimento. Mas o amor do dono original por Suyambin era profundo demais. Aos olhos da família Gu, isso estava enraizado. Meus pais me olharam, não acreditando que eu conseguiria deixar tudo para trás assim. Por que vocês não falam? Não é porque têm nojo de mim e não querem que eu volte para viver às custas do pai? Ao me ouvir falar assim, minha mãe entendeu e sorriu radiante. Como poderia ser? Poder voltar para ficar com a mamãe, ela já fica feliz demais. Hipertensão causou hemorragia cerebral. Ficou em coma, vegetativo. Minha mãe não aguentou o duplo golpe, caiu em depressão e acabou se suicidando. Vou mudar tudo isso. Também coloquei comida no prato deles. Estava prestes a largar os achis, quando uma voz lenta soou, e o meu, Gurgia, não sei desde quando, estava me olhando. Com um toque de ciúme de quem disputa a atenção dos pais, olhei para ela. E coloquei mais um pedaço de carne no prato dela. Do outro lado, no grupo Su, a assistente entrou na sala do presidente com documentos. Presidente Su, o senhor não veio trazer o almoço hoje. Suyambin olhou para o relógio. Normalmente a essa hora, ele já teria trazido o almoço.
Achou que eu ia me divorciar dele e ficou com medo de trazer a comida. Mas ela ergueu a cabeça e deu uma olhada fria na assistente. O quê? Você ficou viciada? Quer que eu ligue para ele e pergunte? A assistente balançou a cabeça rápido. Não, não. Só comentei. Na verdade, toda a comida que ele trazia acabava indo para o estômago dela. Comer por tanto tempo virou hábito. No fim, a assistente, curiosa, não resistiu e perguntou. O senhor não veio trazer comida pela primeira vez. Vendo que a presidente Su não estava feliz, ela rapidamente pegou os documentos assinados e saiu. Su Yanbin, pela primeira vez em muito tempo, não foi incomodada por ele. Após terminar o trabalho, a imagem de ontem à noite, Gu Homem de terno, com um olhar vazio para ela, querendo se divorciar, veio à mente. Su Yanbin torceu os lábios. Ela foi direto para o bar. Assim que entrou na sala VIP, viu todos olhando para ela. Ela se sentou no sofá, viu que ainda estavam olhando fixamente para ela, e franziu a cara. O que vocês estão olhando? Tão doentes? A amiga Uemumu se aproximou e perguntou cautelosamente, por que o Gu Homem não está te seguindo? Su Yanbin lançou um olhar frio para eles. Antes vocês não odiavam que ele te seguisse? Agora que ele não vem, não é melhor? Não sejam chatos. Lin Xiniao, após observar a situação, serviu um copo de vinho para Su Yanbin. É que estamos preocupados com você. Com medo de que, se ele não te quiser mais, você vá atrás dele. Como amigas de Su Yanbin, elas sabiam melhor do que ninguém que antes, onde Su Yanbin estivesse, Gu Homem a seguia. Gu Homem jamais iria a um clube procurar garotas de programa, e muito menos deixaria Su Yanbin de lado para viajar para Sanya de boa. Su Yanbin ficou com o rosto frio. Se vocês não precisam mais dos olhos, doem todos. O Emumu riu. Que bom que você não se importa com ele. Vamos, todos bebam um brinde para comemorar a curta libertação da Yanbin. Su Yanbin pegou o copo e bebeu. Nem ligou para o que eles estavam falando. Até que, enquanto bebia, Lin Xiniao pegou o celular e disse. Irmã Yanbin, embora o Gu Homem tenha forçado o casamento e insultado sua dignidade, com essa aparência e família, ele já é mais que suficiente para você. Como você conseguiu ficar 2 anos sem deixar ele te tocar? Antigamente, quando eu só tinha olhos para Su Yanbin, eu tinha o WeChat de todos os meus amigos, então todos podiam ver meu círculo de amigos. Antes, meu círculo de amigos era todo sobre a Su Yanbin, ou mostrando amor ou declarando posse. Essas postagens eram pequenos textos sobre eu amá-la, porque eu sabia que a Su Yanbin bloquearam meus momentos. Quando eu publicava textões, essas amigas costumavam enviar no grupo para zoar ele. Mas há 2 horas, elas perceberam que eu deletei tudo relacionado a Su Yanbin dos meus momentos, e publiquei a chegada em Sanya. Agora postei uma foto minha de bermuda, vendo o pôr do sol na praia de Aishin, e ainda em grade de 9. Legenda, com quem mais me ama. Vendo a paisagem mais linda. Su Yanbin viu todo mundo olhando os celulares e deu uma espiada. Era uma foto minha rindo feliz na praia. Qin Shi olhou para o celular e disse, parece que Guomin mudou muito de repente. O Emumu concordou. Assim, ele até parece bonito. Lin Xinjiao deu risada. Isso é o que acontece quando a pessoa não o ama mais. Su Yanbin jogou a taça de vinho com força no chão, o rosto bonito congelado de frieza. Ela olhou para eles com frieza. Vocês estão malucos? Saímos para beber e vocês ficam agarrados no celular. Falando do Guomin. Depois de dizer isso, Su Yanbin bateu a porta e saiu. O Emumu ficou confusa. Ela não disse que não se importava? Por que ficou tão brava? Qin Shi sorriu. Será que ela está gostando do Guomin? Lin Xinjiao semicerrar os olhos. Não sei se ela gosta. Mas eu estou começando a gostar. O Emumu e Qin Shi olharam para ela. Você está brincando, né? Su Yanbin entrou no carro, pegou o celular e abriu o WeChat. Olhou meus momentos e descobriu que eu tinha ido para Aishin. Na foto, meus olhos transbordavam sorriso, como se luz estivesse saindo de dentro. Seja o perfil de cabeça levantada, seja o olhar direto para a câmera. Cada gesto transbordava felicidade, os olhos pareciam conter toda a beleza do mundo. Aquele era Guomin? Era aquele que antes só tinha amor por ela. Ou raiva dos outros, o playboy da alta sociedade de Pequim que adorava fazer cenas? Su Yanbin simplesmente não acreditava que o Guomin da foto era o verdadeiro eu. Os outros não sabiam. Mas ele sabia bem, Guomin estava fugindo dele, sobre o pedido de divórcio. Postar fotos nos momentos era só para provocá-lo. Mas mesmo sabendo do meu objetivo, ele ainda ficou hipnotizado por aquelas fotos comuns.
Do outro lado, eu estava aproveitando a primeira viagem da minha vida. Aishin também era o lugar que eu mais queria conhecer quando estava vivo. A brisa fresca, o banquete de frutos do mar, tudo me dava uma sensação. O mundo é tão maravilhoso. Na vida anterior, eu nunca tinha dinheiro suficiente. Nunca tive oportunidade de viver isso, nem nada bonito que valesse a pena registrar. Mas agora sinto que há tantas coisas bonitas para registrar, como comida, paisagens e o amor da família. Na manhã seguinte, quis fazer mergulho. E minha mãe pagou para me contratar uma instrutora particular linda, que me levou para mergulhar. Aproveitei a beleza de nadar entre corais e ser rodeado por cardumes, relaxante e feliz. Enquanto isso, no escritório da presidência do grupo Su Yanbin, no meio do trabalho, atendeu uma ligação da mãe. Filha, por que o Guomin foi viajar com outra mulher? Vocês brigaram? Su Yanbin franziu a testa. Não. A mãe de Su disse séria. Então por que ela está tão íntima de outra mulher? E ainda posta de propósito nos momentos. Su Yanbin foi ver meus momentos e viu que, minutos antes, eu tinha compartilhado um vídeo de mergulho, com a legenda, primeiro mergulho. Alegria indescritível. No vídeo, uma mulher ora segurava meu braço, ora me apoiava, parecendo muito íntima. Como estávamos com equipamento de mergulho, não dava para ver o rosto dela. Nos comentários, colegas e amigos em comum escreveram: mostrar amor assim é pedir para morrer logo. Essa farofa eu não quero comer, que casal bonito. Quem ficou com inveja não sou eu. O Emumu, que estava no grupo de amigas, viu todo mundo achando que era a Su Yanbin. Ela marcou Su Yanbin no grupo. Kim Chiu e riu. Ainda tem 30 dias de reflexão para o divórcio. O Guomin já está muito ansioso, hein? Lin Xinjiao concordou. Não dá para culpar o Guomin. Jovem e impetuoso. Quem aguenta? A resposta deles foi uma notificação do sistema. Su Yanbin saiu do grupo. Ninguém tem olhos. Su Yanbin estava confiante. Era a mesma coisa da última vez, quando ele chamou modelos no clube. Só para chamar a atenção dela, querendo deixá-la tensa. Fazer com que ela procurasse ele e desse um jeito de se reconciliar. Difícil de suportar. Su Yanbin bufou. Guomin está superestimando demais a si mesmo. Se ele não vier me incomodar, melhor ainda. Su Yanbin jogou o telefone de lado e continuou a trabalhar, mas a imagem enlouquecida de Guomin 252 passava pela sua mente de vez em quando, deixando-a irritada e inquieta. Ela chamou seu assistente 253 e preencheu a agenda de trabalho. À noite, ela levou Lu Jinjian para a festa de aniversário da filha da família Abai. 254 rapidamente, Su Yanbin e Lu Jinjian foram para a festa e entraram nos trending topics. 255 Su Yanbin frequentemente levava Lu Jinjian para jantares, mas o casamento espetacular entre Su Yanbin e Guomin 256 que foi transmitido ao vivo para toda a internet ainda estava fresco na memória de todos. Jornalistas da família Gu e da família Su não ousavam ofendê-los. 257 Ninguém ousava fazer fofoca sobre sua vida privada. Mas toda vez que Guomin via os trending topics, ele achava que Lu Jinjian estava tentando seduzir Su Yanbin. 258 Ele ia procurá-lo, avisá-lo e até agredi-lo. Su Yanbin voltou ao hotel. 259 Viu os trending topics, e em sua mente alternavam imagens de Guomin 260 enlouquecido e feliz durante a viagem. Inexplicavelmente, ela sentiu uma certa expectativa. Tomou banho e foi dormir cedo. 261 Por outro lado, de manhã eu fiz mergulho e à tarde surf. Nem preciso dizer como foi divertido. 262 À noite, depois do banho, deitei na cama e peguei o telefone. Vi que o antigo informante do protagonista original me enviou os trending topics de Su Yanbin e Lu Jinjian. 263 Dei uma olhada. Eles apareceram juntos, mas sem escândalo, até eu fiquei ansioso por eles. 264 Eu estava prestes a dizer que não queria mais saber de nada relacionado a Su Yanbin, quando Gu Jia me ligou por vídeo. 265 Está se divertindo? Eu balancei a cabeça afirmativamente, ainda secando o cabelo com a toalha. 266 Como tinha acabado de tomar banho, seus olhos estavam mais sedutores, a pele mais clara e limpa. 267 Os lábios vermelhos e úmidos. Quase perdi o controle da minha luxúria. Gu Jia me olhou com inveja. 268 Eu também quero ir. Eu a encarei. Continue trabalhando direitinho. 269 O que eu disse da outra vez não foi brincadeira, é sério. A empresa Su vai romper com a empresa Gu. 270 Você precisa se preparar com antecedência. A empresa depende toda de você.
Gu Ji hesitou com o movimento das mãos. 271 olhou fixamente para mim. Você não tem medo de que eu, assim como Su Yanbin, também esteja de olho na empresa? 272 eu sorri e balancei a cabeça. Não tenho medo. Gu Jia me encarou com os olhos brilhando. 273 não esperava que a conversa chegasse a ele. Tive que encerrar a ligação rápido. Pronto. 274 já é tarde. Vou dormir. Você também vai dormir cedo. 275 Gu Jia disse com expectativa. Lembre-se de me trazer um presente. Eu deitei na cama. 276 pensando no amor profundo que Gu Jia sentia pelo protagonista original há anos, e decidi atender ao seu pequeno pedido. 277 no dia seguinte, Su Yanbin acordou e abriu o telefone. Os trending topics ainda estavam lá. 278 mais Guomin não a tinha procurado, e nem Lu Jinjian havia sido procurado. Ela não resistiu e abriu novamente 279 meu círculo de amigos. Vi que eu tinha atualizado há 5 minutos. 280 eu estava de óculos escuros, em um vídeo viajando com minha mãe. No vídeo, minha aparência bonita parecia a personificação da alegria. 281 ofuscando toda a paisagem ao longo do caminho. Su Yanbin ficou atônita. Guomin não voltou? Continuou viajando? 282 tinha tempo para postar no círculo de amigos. Certamente viu os trending topics, mas não voltou. 283 e ainda estava mostrando mais felicidade. Su Yanbin riu de raiva e jogou o telefone de lado. 284 desta vez, ela manteve a calma. Queria ver quanto tempo eu aguentava. A agenda de Su Yanbin estava completamente cheia. 285 à noite, ao voltar ao hotel, Su Yanbin exausta se jogou no sofá. Eu aparecia comendo vários petiscos. 286 ou exibindo alguns pequenos objetos que comprei. No centro estava uma foto minha e da minha mãe. 287 nos comentários. Meu pai escreveu, e o pai não é bom. Respondi rapidamente, o pai também é bom. 288 Gu Jia se intrometeu, Ao Ming é tão parcial, e eu não sou boa. 289 eu, um pouco sem graça, disse, irmã é boa, é a melhor do mundo. 290 enquanto isso, Su Yanbin nos últimos dias estava sentindo o peito apertado. 3 dias. 291 eu não a procurei nem entrei em contato, mas estava mais feliz a cada dia. 292 ver-me tão feliz deixou Su Yanbin desconfortável, como se tivesse engolido uma mosca morta. 293 nesse momento, seu celular tocou. Eu lhe enviei uma mensagem. 294 a opressão em seu peito de repente se dissipou. Esse homem finalmente não aguentou, pela primeira vez. 295 com uma leve expectativa, ela abriu a caixa de diálogo comigo, mas minhas palavras foram geladas. 296 já faz tantos dias que assinamos o acordo de divórcio, não está na hora de irmos ao cartório. Su Yanbin olhou para aquela linha. 297 seus olhos bonitos tremeram. Sua mão apertou o telefone cada vez mais forte. Depois de um longo tempo, ela se levantou e saiu. 298 dirigiu para casa. A casa que sempre ficava iluminada não importava quando ele voltasse, agora estava completamente escura. 299 apenas a luz da rua lá fora brilhava solitariamente, fazendo seu trabalho de sempre. A luz do salão estava acesa, ela entrou. 300 a casa. De vez em quando isso passava pela cabeça dele, deixando-o irritado e inquieto. Ele chamou o assistente. Encheu a agenda de trabalho. À noite, levou Lu Jinjian para a festa de aniversário da filha da família Bai. Rapidamente, Su Yanbin apareceu com Lu Jinjian no jantar e virou notícia nos trending topics. Su Yanbin costumava levar Lu Jinjian a jantares, mas aquele casamento luxuoso de Su Yanbin e Guomin, que foi transmitido ao vivo para o mundo todo ainda era inesquecível para todos. E os jornalistas não ousavam ofender nem a família Gu nem a família Su. Ninguém ousava fazer fofoca sobre a vida pessoal deles. Mas Guomin, sempre que via os trending topics, achava que Lu Jinjian estava tentando seduzir Su Yanbin. Ele ia atrás dele, o avisava, e até partia para a agressão. Su Yanbin voltou para o hotel. Ao ver os trending topics, lembrou-se alternadamente de Guomin. Enlouquecido e depois feliz na viagem. De repente, sentiu uma certa expectativa. Ele tomou banho e foi dormir cedo. Do outro lado, de manhã experimentei mergulho, à tarde surf. Nem preciso dizer como foi divertido. À noite, depois do banho, deitei e peguei o celular. Vi que o ex-informante do protagonista original tinha me mandado os trending topics sobre Su Yanbin e Lu Jinjian. Olhei para eles, juntos na mesma foto, mas sem fofoca de romance. Até eu fiquei ansioso por eles.
Quando ia dizer que não queria mais saber de nada relacionado a Su Yanbin, Gu Jia me ligou em vídeo. Está se divertindo? Eu balancei a cabeça, ainda secando o cabelo com a toalha. Por ter acabado de tomar banho, seu olhar tinha um charme extra, a pele parecia mais clara e limpa. Os lábios estavam vermelhos e úmidos. Quase não consegui conter minha luxúria. Gu Jia me olhou, sem resistir. Eu também quero ir. Eu a encarei. Trabalhe direito. Você. O que eu disse da outra vez não foi brincadeira. É sério. A família Su vai romper com a família Gu. Você tem que se preparar com antecedência. A empresa depende toda de você. Gu Jia hesitou com o que tinha nas mãos. Olhou fixamente para mim. Você não tem medo que eu, igual a Su Yanbin, também esteja de olho na empresa? Eu sorri e balancei a cabeça. Não tenho medo. Gu Jia me olhou com os olhos marejados. Não esperava que a conversa fosse parar nele. Tive que encerrar rápido. Pronto. Já é tarde. Vou dormir. Você também vai cedo. Gu Jia disse com expectativa no rosto. Não se esqueça de me trazer um presente. Eu estava deitado na cama. Pensando no amor secreto de Gu Jia pelo protagonista original por tantos anos, resolvi atender ao pedido dela. No dia seguinte, Su Yanbin acordou, abriu o celular e as tendências ainda estavam lá. Mas Gu Almin não a procurou, e Lu Jingnian também não a contactou. Ela não resistiu e clicou novamente. No meu círculo de amigos, vi que eu tinha atualizado um novo post há 5 minutos. Um vídeo meu viajando de carro com a minha mãe, onde minha aparência bonita parecia a personificação da alegria, fazendo toda a paisagem ao longo do caminho perder o brilho. Isso fez Su Yanbin ficar pasma. Gu Almin não voltou e ainda continua viajando? Tem tempo para postar no círculo de amigos, é impossível ele não ter visto as tendências, mas ele não voltou. E ainda parece mais feliz. Su Yanbin riu de raiva e jogou o celular de lado. Desta vez ele realmente saiu, ela queria ver por quanto tempo ele aguentaria. A agenda de Su Yanbin estava lotada o dia inteiro. À noite, ao voltar para o hotel, Su Yanbin estava exausta e se jogou no sofá. Não era eu comendo vários petiscos. Era eu exibindo alguns pequenos objetos que tinha comprado, e no centro estava uma foto minha e da minha mãe. Na seção de comentários, meu pai deixou uma mensagem, e o pai, não é bom. Eu respondi rapidamente, o pai também é bom. A irmã Gu Jia também veio se intrometer, Almin é tão parcial, e eu, não sou boa. Eu, um pouco sem graça, a irmã é boa, a melhor do mundo. Do outro lado, Su Yanbin andava com o peito apertado nos últimos dias. Já fazia 3 dias. 3 dias sem procurá-lo, sem contatá-lo, e ele ficava mais feliz a cada dia. Vendo-o tão feliz, Su Yanbin se sentia desconfortável, como se tivesse engolido uma mosca morta. Nesse momento, o celular dela tocou. Era uma mensagem que eu tinha enviado para ela. A angústia no peito dela de repente se dissipou. Finalmente aquele homem não aguentou mais, pela primeira vez. Com um pouco de expectativa, ela abriu a conversa comigo, mas minhas palavras foram muito frias. Já faz tantos dias que assinamos o acordo de divórcio. Não está na hora de irmos ao cartório resolver isso? Su Yanbin olhou para aquela linha. Seus belos olhos tremeram, e a mão segurando o celular se apertou cada vez mais. Depois de um longo tempo, ela se levantou e saiu. Dirigiu para casa. A casa que sempre ficava acesa, não importava quando ele voltasse, estava completamente escura. Apenas os postes de luz lá fora brilhavam solitários, seguindo sua rotina. Ao entrar no salão, a casa estava vazia. Não havia aquela figura que sempre o esperava voltar. No contrato de divórcio sobre a mesa de centro estava o cartão dele. Ele pegou o contrato e o abriu. A assinatura manuscrita de Gu Almin destacava-se de forma marcante. O papel em suas mãos ficou amassado. Havia emoções conflitantes em seus olhos. Gu Almin, o homem que há alguns dias ainda estava com ciúmes por ela, estava pedindo divórcio. Impossível. Su Yanbin riu com descrença e frieza. Enquanto isso, na casa dos Gu, minha mãe estava distribuindo os produtos típicos que trouxe de um grande saco para os empregados da casa. Estes são os que Almin disse serem gostosos. Trouxe um pouco para vocês experimentarem. Todos pegaram os produtos. Agradeceram alegremente, e a alegria de compartilhar se espalhou pela casa. Meu pai tomava chá depois da refeição. Gu Jia estava ao telefone atendendo a ligações de trabalho. A casa, embora grande, não era nada vazia. Era acolhedora e bonita. Eu segurava o celular, vendo que Su Yanbin ainda não havia respondido. Pensava em ligar para ela daqui a pouco. Gu Jia sentou-se ao meu lado e perguntou, e o meu presente? Ergui os olhos e encontrei seus olhos límpidos.
Dentro deles, havia uma certa expectativa escondida. Com o filtro de afeição que tenho por essa mulher, é difícil não favorecê-la. É difícil não favorecê-la. Levantei-me, abri a mala e tirei duas pequenas luzes noturnas. Uma é feita de crânio, a outra é feita de concha. Qual você quer? Gugia olhou para ambas e perguntou. E a outra? Para quem é? Não desmascarei seus pequenos pensamentos. Para mim mesmo. Gugia sorriu encantadoramente, pegou a luz de crânio e observou-a repetidamente. Depois que peguei o presente, ao ver a luz noturna em minha mão, comentei de improviso. Esta foi feita pelo próprio homem. Ao ouvir isso, Gugia ergueu a cabeça e olhou diretamente para mim. A surpresa alegre em seus olhos mal podia ser escondida. Foi você que fez? O original só dava presentes feitos à mão para. Ela secretamente amava o original há anos. Era a primeira vez que recebia um presente feito à mão por mim. Essa alegria era compreensível. Olhei para ela com frieza. O quê? Você está desprezando? Se está, devolva para mim. Gugia balançou a cabeça imediatamente e disse. Não estou desprezando. Depois de dizer isso, ela ficou me olhando, e eu senti que dentro dela havia um afeto profundo e contido, que quase me fez perder o controle. Essa tentação de cada vez. Segurando o celular, levantei-me. Estou cansado. Vou descansar no quarto primeiro. Ao voltar para o quarto, abri o celular e descobri que Suyambin havia me respondido. Amanhã às 9 horas. No cartório. No livro, Suyambin levou a família Go à falência. Agora que nos divorciamos antecipadamente. Será que isso significa que o destino da falência dos Gu também pode mudar? Fiquei de ótimo humor. Com medo de dormir demais, ainda coloquei o despertador. No dia seguinte, o despertador ainda não tinha tocado, mas eu já estava acordado, pensando que logo estaria livre. Cheguei a me arrumar especialmente. Ao descer, meu pai já tinha terminado o café da manhã e ido para a empresa trabalhar. Minha mãe estava podando as flores que colheu no jardim dos fundos. Quando me viu, chamou-me para o café da manhã. Estava com pressa, então inventei uma desculpa e saí rapidamente. Planejava dar-lhes uma surpresa depois de me divorciar. O original sabia dirigir e tinha carteira de motorista. Mas eu não sei. Só sei andar de moto elétrica. Peguei o celular e liguei para Suyambin. Cheguei no cartório. Quando você chega? Já. Suyambin respondeu apenas 2 palavras e me fez esperar debaixo da sombra de uma árvore até às 9h30. Depois de xingar todos os antepassados dele, finalmente vi o carro de Suyambin se aproximar. Corri ansiosamente ao seu encontro. Suyambin me olhou através do vidro do carro, pensando, como é que esse homem está cada vez mais bonito? Eu caminhava em direção a Suyambin sob o sol, parecendo estar brilhando, ofuscando tudo ao redor. Parei na frente do carro e bati no vidro. Suyambin só então baixou o olhar e abriu a porta. Ao descer do carro, nossos olhares se encontraram. Meus olhos não tinham ele, nem qualquer traço de tristeza. Apenas uma alegria radiante, com um toque de estranheza, diferente do que ele imaginava. Apenas olhei para ele de forma indiferente. Vamos. Depois de dizer isso, virei-me e caminhei em direção à entrada do cartório. Meus passos eram leves e transbordavam uma pressa. Até aquele momento, Suyambin finalmente acreditou que eu realmente queria o divórcio. Ele olhou para minhas costas, e a cena do casamento forçado veio à sua mente. Embora já tivessem se passado mais de 2 anos, ainda estava tão claro como ontem. Ser forçada a se casar comigo foi uma humilhação para ela. Desde o momento do casamento, ela só pensava no dia de se vingar. Esse dia ainda não tinha chegado, e eu já queria o divórcio. Andei alguns passos, e vendo que ele ainda estava parado, franzi a testa. Voltei e perguntei, o que foi? Vendo seu silêncio, tive um mau pressentimento. Não me diga que você não trouxe os documentos. Você veio se divorciar, não trouxe os documentos? Eu me contive e você pede para alguém trazer para você. Suyambin ficou me encarando com o rosto frio. Mas não dizia nada, apenas com uma expressão de desprezo. Você liga para ela. O que está olhando para mim? Suyambin então endureceu o rosto, mas olhou de leve para o relógio. Eu me dignei a falar, eu tenho uma reunião às 10 horas, deixamos o divórcio para depois. Ao ouvir isso, franzi a testa, já que viemos, não precisamos voltar outra hora. Adie a reunião. Resolva o processo e depois volte para a reunião, não custa. Foi difícil vir, a próxima vez terá muitas variáveis. Não quero saber. Disse isso porque, ao organizar os pensamentos, Suyambin frequentemente adia reuniões por causa de Lu Jinjian. Isso mostra que a reunião não é tão importante.
Mas não esperava que, assim que terminei de falar, Su Yanbin mudasse a expressão ao me olhar, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Seu rosto estava frio a ponto de congelar alguém. Guomin, você acha que suas coisas são sempre as mais importantes? O casamento foi importante na hora. Você se superestimou demais. Fui repreendido por ela de forma tão dura que fiquei atordoado por 2 segundos. Esse hipócrita. Quando Lu Jinjian manda adiar a reunião, tudo bem. Quando eu mando adiar, estou afetando a vida dos funcionários. E o divórcio é um problema meu. Não é dele também? Su Yanbin não me deu tempo de reagir, xingou e foi embora. Combinamos o divórcio, mas ela não trouxe os documentos e ainda se atrasou. Quem deveria estar com raiva sou eu. Mas ela fechou a cara, bateu a porta do carro e foi embora. Fiquei com tanta raiva que queria xingar. Já tinha pensado na legenda para o post de solteiro no WhatsApp. Até já tinha decidido onde iria me divertir à noite. Fui para a Cidade Bela. Fui ao supermercado comprar um monte de petiscos e depois fui para o grupo Bushi. Su Yanbin voltou da reunião e me viu sentado no sofá do escritório dela jogando no celular, com um pedaço de snack picante na boca. O escritório inteiro cheirava a snack picante. Na mesa de centro, um monte de petiscos, coisas que eu jamais comeria antes. Su Yanbin franziu o nariz com desgosto. O que você veio fazer aqui? Eu comi snack picante e olhava para o celular, sem levantar a cabeça. Vim esperar você. Su Yanbin parou por um momento, sem olhar para mim. Voltou para seu escritório e sentou, olhando para mim e perguntou, esperar eu para quê? Sem nenhuma preocupação com a imagem de um playboy elegante e refinado. Esse Guomin era estranho demais para mim. Só então parei o que estava fazendo e levantei a cabeça para olhá-la. De manhã, o divórcio não foi resolvido. Sei que você está ocupada. Estou aqui esperando você terminar. Depois vamos. Su Yanbin me olhou com desprezo. Hoje o dia inteiro não tenho tempo. Olhei para ela novamente, falando sério. Então quando você vai ter tempo? Su Yanbin pegou os papéis ao lado. Quando tiver tempo, eu entro em contato. Senti que ela estava voltando atrás. Ela quer o divórcio. Como não pode arranjar tempo? Mas por que ela voltaria atrás? Ela odeia tanto o original. Divórcio não seria uma libertação? Será que ainda não se cansou de me atormentar? Embora Su Yanbin não dissesse nada. Mas a atitude dela com o original mostrava claramente uma vingança por ter sido forçada a casar comigo. Quanto mais eu queria o amor dela, mais ela me fazia provar a dor de amar e não ser amado. Agora que quero o divórcio, será que ela vai me fazer experimentar a dor de querer me divorciar e não conseguir? Levantei com raiva. Su Yanbin, você não quer se divorciar? Vou te dar 3 dias. Se em 3 dias você não for comigo ao cartório, vou pedir o divórcio na justiça. Não estou negociando com você. Estou te avisando. Terminei de falar, peguei meus petiscos e ia saindo. Nesse exato momento, Lu Jinjian abriu a porta do escritório. O pai dele é um jogador, a mãe tem saúde frágil. Quando ele estava no ensino médio, o pai não conseguiu pagar a dívida com agiotas. Ele começou a trabalhar desde criança. Su Yanbin o salvou e o contratou para a empresa, fazendo dele um astro famoso e popular, como o protagonista do livro. Bondoso, esforçado e com valores corretos. Desde o momento em que Su Yanbin o ajudou, ele se apaixonou por ela. Mas sempre se achou indigno de Su Yanbin, não ousava confessar, queria se tornar melhor. Ficar à altura dela. Depois que Su Yanbin foi forçada a casar, Lu Jinjian, mesmo amando Su Yanbin, manteve o princípio de não ser amante e manteve uma amizade com ela. E o romance era contado sob a perspectiva do protagonista e do original, que era tóxica. O amor da protagonista pelo protagonista era mostrado através de eventos. A parte que via ainda não tinha declaração. Então, o amor escondido e sofrido de ambos os lados ganhou a simpatia e expectativa infinita dos leitores. E o original, o vilão malvado, todo dia era apressado para sair de cena. Nesse momento, eu estava prestes a sair, olhei para Su Yanbin e depois para Lu Jinjian. Saí rápido, com um sorriso genuíno no rosto. Vocês dois conversem devagar. Não vou atrapalhar vocês. Ao passar por Lu Jinjian, senti claramente que ele se esquivou. Não é culpa de Lu Jinjian ter medo de mim. O original sempre o via como o amante que destruía seu casamento, e sempre o punia sempre que o via. E até mandou gente para bater nele várias vezes. Agora, para se redimir, saio do escritório. E fecho a luz com cuidado. Lu Jinjian me olha confuso enquanto saio, e depois desvia o olhar para Su Yanbin. Ele vê que ela está olhando para a porta fechada, com um rosto frio como gelo.
Quando Lu Jingnian se aproxima com os presentes regionais que trouxe, vê que a caneta tinteiro de Su Yanban rabiscou sem rumo sobre os documentos. Su Yanbin desvia o olhar, ergue a cabeça e pergunta a ele: "O que você veio fazer aqui?" Lu Jingnian sorri e coloca a sacola sobre a mesa. "Especialidades de Jianshen. Achei muito boas e trouxe um pouco para você, como agradecimento por ter arrumado um médico para minha mãe." Ele fala com uma expressão contida, olhando para ela. "Você vai se divorciar do irmão homem?" Do outro lado, saio com os meus salgadinhos e encontro o assistente que estava indo levar os documentos para Su Yanbin assinar. Estico o braço e o paro. A presidente Su está ocupada com algo importante agora. Quanto aos documentos, deixe-os de lado. Espero Lu Jingnian sair para levar para dentro. O assistente olha para a porta do escritório, depois para mim. Completamente confuso. O Lu Jingnian está lá dentro? E o Sr. Gu não está tendo um ataque de ciúmes? Consegue ficar calmo aqui? Abro meu saco de salgadinhos. Quer? Vendo o saco de salgadinhos na minha frente, ele, um comilão, não resiste à tentação e pega um pacote de pés de frango picante. Obrigado, Sr. Gu. Eu dou uma risada. Da próxima vez, tenha um pouco mais de senso de oportunidade. Quando Lu Jingnian vier procurar a Su Yanbin, não entre para atrapalhar. O assistente balança a cabeça e não diz nada. Deixo essa frase e vou embora. Ajudá-los é me ajudar. É melhor que se apressem. Já que mal conseguem conter a vontade de ficar juntos, que a Su Yanbin trate logo de resolver o divórcio comigo. Afinal, pedir o divórcio na justiça também precisa de provas de que o casamento desmoronou, o que parece ser bem complicado. O assistente, comendo pé de frango picante, espera Lu Jingnian sair, pega os documentos e entra. Não resiste a comentar: "Sabe o que o seu marido me disse agora há pouco?" Su Yanbin ergue os olhos e o encara. O assistente continua: "O Sr. Gu disse que eu só podia entrar depois que o Lu Jingnian saísse. Ele também disse que, da próxima vez que o Lu Jingnian vier te visitar, eu não devo entrar para atrapalhar." Su Yanjin atira um documento no assistente. "Quem te paga o salário? Sou eu ou é ele?" O assistente pega o documento. "Você não acha que o Sr. Gu mudou? Parece que ele não tem mais ciúmes de você. E ainda parece que está querendo juntar você e o Lu Jingnian." Su Yanbin esboça um sorriso assustador. "Você não está com muito tempo livre ultimamente?" O assistente cala a boca na hora, pega os documentos assinados e foge. Su Yanbin joga a caneta tinteiro sobre a mesa. O sorriso em seus lábios vai se apagando lentamente, enquanto seu olhar se fecha gradualmente. Saio da empresa da Su Yanbin. Vejo as horas, já é quase meio-dia. Pego um táxi direto para casa, almoço com a minha mãe. Procuro na internet uma autoescola perto de casa e ligo para me informar sobre as aulas práticas. Afinal, ter tantos carros esportivos na garagem e não poder dirigir nenhum é realmente frustrante. O dono original já tem carteira de motorista. Só preciso aprender a dirigir de fato. A autoescola tem um circuito de treinamento próprio. O que é o ideal? Depois de agendar por telefone, pego um táxi para a autoescola, seguindo o princípio de que dinheiro resolve tudo. O dono da autoescola arranjou uma instrutora bonita e de temperamento ótimo para me ensinar a dirigir em particular. É realmente verdade. Preço alto, serviço bom. Eu me achava terrivelmente lerdo, mas depois de uma tarde inteira, a instrutora bonita não fez cara feia nenhuma. Ficou me encorajando e me consolando o tempo todo. Nota máxima no quesito apoio emocional. Passei a tarde inteira e finalmente consegui aprender o básico. Para agradecer à instrutora. Depois que a aula acabou, a convidei para jantar. Do outro lado, Su Yanbin estava saindo da empresa quando viu o Emumu. A mensagem que ela tinha acabado de enviar. Su Yanbin deu um sorriso especialmente feliz. Ela se aproximou com passos silenciosos. E me ouviu elogiando uma mulher sem nenhum pudor, instrutora Shen, com uma aparência dessas. Um corpo desses. Por que está se sujeitando a ser instrutora de autoescola? Shen Shini riu e explicou que não era instrutora. Na verdade, ela é filha do dono da autoescola. Como estava faltando gente, o pai a obrigou a me ensinar. Não consegui evitar e comecei a rir. Enquanto ria, senti um olhar gélido e cortante. Levantei os olhos instintivamente. E vi Su Yanbin parada ao lado, com o rosto inteiro frio como gelo. Antes que eu pudesse abrir a boca, Su Yanbin pegou minha mão e me arrastou para fora do restaurante. "Guomin, nós ainda não nos divorciamos. E você já está saindo para dar em cima de outra mulher." Olhei para a mulher tão perto de mim. Que pena, com essa beleza toda. Um gênio tão horrível. Esfreguei meu pulso. Que outra mulher? Só estava jantando com ela normalmente. Não fale bobagem.
Su Yanbin me fulminou com os olhos. Jantando normalmente? Você acha que eu sou cega? Não queria olhar para a cara dela, então ergui os olhos para o céu. Se você acha que é cega, o que posso fazer? Su Yanbin riu de raiva. Guomin, você acha que ainda estamos há 2 anos atrás, quando eu tinha que aturar tudo o que você fazia? A partir de agora, entre nós, sou eu quem decide. Eu o vi se tocando de forma autodestrutiva, então sorri e me aproximei dele. Levantei a mão para tocar sua cintura exposta, com ousadia e sem vergonha. Então me diga. O que você quer? Su Yanbin engoliu em seco, com um rosto pálido e segurou meu pulso. Sabendo que Su Yanbin odiava o toque do protagonista original, cada vez que eu tocava, a aversão dele por mim aumentava. Vendo seu rosto escurecer, levantei a outra mão para segurar a dele, continuando a irritá-lo. Que tal encontrarmos um hotel? Com o verão, a roupa é fina. Usei minha mão para acariciar sua perna, como se estivesse esfregando seu coração, causando uma coceira como formigas no peito. Su Yanbin, com o rosto vermelho, me olhava fixamente. Antes, eu nunca ousaria ser tão insolente ou tão sedutor. Meus olhos não tinham amor por ele, mas parecia que eu estava obcecada pelo seu corpo. Paomin chegou. Sorri e levantei a mão para cumprimentá-los. Lancei um olhar para Su Yanbin. Vendo que ele ainda não me afastava com nojo, fingi que ia beijá-lo. Su Yanbin então me empurrou, puxou um lenço para limpar as mãos. Guomin, pare com suas ilusões. Comigo, você nunca conseguirá o que quer. Percebi em meu coração. Então ele não queria o divórcio porque eu queria o divórcio. Esfreguei meu pulso e ri com sarcasmo. Existe a possibilidade de não conseguir com você, mas conseguir com outras mulheres? Embora eu deseje seu corpo. No final, mulheres são todas iguais quando as luzes se apagam. Não sou obcecado por você. O rosto de Su Yanbin escureceu como se estivesse mergulhado em tinta preta. Ele rangeu os dentes. Jogou o lenço fora e, furioso, riu. Então pode tentar. Eu sorri e disse a ele. É exatamente isso que estou tentando fazer, só que você me interrompeu. Se não tem mais nada. Vou voltar para continuar. Meu celular ainda está no restaurante. Vendo que Su Yanbin não me impediu mais, entrei, mas quando me sentei, meu celular tocou. Peguei e vi. Su Yanbin me enviou um vídeo. Ao abri-lo, meu rosto ficou pálido. No vídeo, havia provas do protagonista original contratando alguém para sequestrar Lu Jingnian. Provas de eu empurrando alguém para a rua causando um acidente de carro, e provas de eu mandando bater em Lu Jingnian. Essas provas eram suficientes para me condenar a vários anos de prisão. Antes, Su Yanbin não as mostrava por medo da família Gu. Mas agora que as mostrou, não teme mais a família Gu. Eu só tive alguns dias bons. E não vim para cá para desfrutar da prisão. Su Yanbin me enviou uma mensagem. Você tem 2 minutos. Suba obedientemente. Su Yanbin queria me chantagear com isso. Embora eu não me conformasse. Preferia não ir para a prisão. Shen Xin, vendo minha expressão ruim, me serviu um copo de água. O que houve? Balancei a cabeça. Desculpe, tenho que ir agora. Coma devagar. Depois de dizer isso, paguei rapidamente a conta e subi para o salão particular para encontrar Su Yanbin. Quando o Emumu chegou ao salão, viu a cena entre Su Yanbin e eu na frente do carro. Então tirou uma foto e compartilhou com vocês. Do ângulo dele. A foto parecia que Su Yanbin estava me beijando com domínio opressivo. Então todos foram até a janela e viram eu saindo sem olhar para trás, confirmando ainda mais que Su Yanbin me forçou. O Emumu disse surpresa. Hoje à noite, ninguém mencione Guomin. Quando Su Yanbin entrou no salão, o Emumu imediatamente se aproximou para recebê-lo. Todos conversavam e riam, ninguém tocava no meu assunto. Quando empurrei a porta e entrei, os 3 ficaram surpresos por um momento. O Emumu, muito perspicaz, levantou-se rapidamente e abriu espaço ao lado de Su Yanbin, colocando novos talheres desembalados. Paomin chegou. Eu sorri e levantei a mão para cumprimentá-los, lançando um olhar para Su Yanbin. Depois caminhei em direção a ele. Os 3 olharam para mim, depois para Su Yanbin, como sempre, me tratando como invisível. Mordi o lábio. Usei os palitos para furar diretamente a embalagem plástica da noite. Aproximei-me de Su Yanbin e falei baixinho. O que você quer dizer com isso? Su Yanbin sorriu de lado. Só quero que você seja mais obediente. Meus punhos ficaram duros. Essa cadela não tem outro hobby além de me atormentar? Com um sorriso falso, levantei os palitos para colocar comida no prato dele. Tudo bem. Eu continuei comendo com prazer, sozinho. Quando o jantar terminou,
percebi que todos estavam olhando para mim. Peguei mais uma tigela de arroz e devolvi um grande sorriso. Vocês querem? Posso servir para vocês. As 3 amigas ficaram ainda mais surpresas, já que Guomin, que só tinha olhos para Su Yanbin, agora queria servir arroz para elas. No momento seguinte, Su Yanbin finalmente falou. Você gosta tanto de ajudar os outros, então descasque este prato de camarões para mim. Eu adoro comer. Fiquei com tanta raiva que fechei os punhos de novo. Que droga, eu queria comer, mas não queria descascar. Sentei-me sorrindo, olhando para ela. Claro, querida, peguei a tigela de camarões. Enquanto descascava, pensava em como sair dessa enrascada. Não queria ser ameaçado por ela assim para sempre. Fiquei tão absorto nos pensamentos que, sem perceber, coloquei um camarão descascado na minha boca. Su Yanbin me viu comer o camarão. Ela me observou devorando tudo sozinho, com um olhar sombrio e indecifrável. Senti um frio que poderia congelar uma pessoa. Só então me toquei e rapidamente peguei o camarão que estava prestes a levar à boca novamente. Coloquei na boca dela. Provei para você. Está seguro. Não tem veneno. Su Yanbin, forçada a comer, começou a mastigar instintivamente. O gelo em seus olhos suavizou um pouco. O Guomin de antes teria me visto alimentá-la diretamente. Su Yanbin não só comeu, como parecia estar gostando, e logo o grupo de amigas começou a provocar. Vocês podem demonstrar amor sem considerar nós, solteiros? Eu estava engasgado de raiva e não suportava aquelas provocações. Su Yanbin brincava com a taça de vinho, me observando. Senhorita, Yanbin é tão difícil de agradar, não quer considerar gostar de outra pessoa. Coloquei o camarão descascado de novo na boca de Su Yanbin, com um olhar de quem só vê ela, e minha voz se encheu de afeto. É difícil de agradar, sim, mas ela é linda. É por isso que gosto dela, tão bonita, tão fria e com um corpo tão incrível. Su Yanbin me ouvia dizer essas mentiras, com um sorriso no rosto, mas por dentro rangia os dentes de raiva. Nos olhos frios dela, surgiu um traço de alegria. Depois de comer, saímos do restaurante. Eu ainda queria voltar para a casa dos Gu. Su Yanbin jogou as chaves do carro para mim. Você dirige. Eu bebi, não posso dirigir. E o original não sabia dirigir. Não pude recusar. Vendo Su Yanbin se sentar no banco de trás, assumi o volante com relutância. Ainda bem que aprendi a dirigir à tarde, mas um novato na estrada fica nervoso, ainda mais dirigindo à noite. Eu me concentrava totalmente, dirigindo bem devagar. Su Yanbin se recostou no banco, vendo eu transformar um carro de luxo na velocidade de um trator, e riu com o ar de quem perdeu a paciência. Você pode ir ainda mais devagar. Minhas mãos suavam no volante, toda a minha atenção estava em dirigir. Não suportava a menor distração. Não fala comigo. O rosto de Su Yanbin escureceu na hora. Guomin, você esqueceu quem você é. No segundo seguinte, o carro disparou. Como um foguete. Vi o carro acelerar cada vez mais, minha mente ficou em branco por um instante. Su Yanbin viu a velocidade imprudente de repente, e que na frente havia outro carro sem reduzir. Como se ele quisesse levá-la à morte. O belo rosto dela se contraiu enquanto gritava. Guomin, você enlouqueceu. Pise no freio agora. Gritei, estou pisando no freio. Foi quando percebi que tinha confundido o acelerador com o freio. Rapidamente pisei no freio. Mas ainda foi um pouco tarde. No meio do susto, só ouvi um boom. O mundo de repente ficou em silêncio. Quando me recuperei, meu pescoço e minha cabeça ainda doíam. Ouvi Su Yanbin praticamente rangendo os dentes para sussurrar meu nome. Guomin. Guomin. Olhei para ela e disse, eu estava dirigindo bem, foi você que insistiu em falar comigo. Su Yanbin me olhou e cuspiu as palavras entre os dentes. E daí? Antes que ela terminasse, eu a interrompi, pedindo desculpas repetidamente. Foi minha culpa. Foi culpa da minha falta de jeito. Só de ouvir sua voz, fico tão nervoso que confundo o freio com o acelerador. Eu dizia que era minha culpa, mas no rosto não havia nenhum arrependimento. Terminei de falar e saí do carro. Su Yanbin, de cara fechada, pegou o celular e ligou para a assistente vir resolver. Depois de desligar, ela me viu massageando o pescoço, curvado, falando algo com o motorista do carro que batemos na frente, numa postura clara de quem está se desculpando. Esse meu jeito era completamente diferente do Guomin que Su Yanbin lembrava. Na memória dela, eu nunca me desculpava com ninguém além dela. Sempre fui arrogante e mimado, mesmo errando. Sempre mantinha uma postura superior, achando que os outros mereciam. Em acidentes como este,
O antigo eu nem se importava com o carro, só ligava para alguém resolver, sem se preocupar com mais ninguém. E agora? Eu rapidamente verificava se a outra pessoa estava ferida. Você está bem? A mulher tocou o rosto e saiu do carro. O hematoma na testa manchava sua pele clara e perfeita. Ao ver o rosto dela, me senti extremamente culpado. Sinto ainda mais pena. Essa mulher não é a atriz popular Mu Hongjian? No livro, ela é mencionada quando está em cena com Lu Jinmian. A descrição sobre ela é que estreou ao mesmo tempo. O primeiro filme de Lu Jinmian já contou com a participação dela, e os fãs celebraram. Depois disso, o casal de tela formado por ela e Lu Jinmian explodiu na internet, mas foi também nesse ano, antes da morte do protagonista original, que Mu Hongjian morreu. Deixou uma longa carta de despedida e cometeu suicídio. Por trás daquela jovem sempre sorridente diante das câmeras, havia pais sanguessugas que quebraram as asas dos seus sonhos. Fizeram-na perder a si mesma, tratando-a como uma ferramenta de ganhar dinheiro, sem nunca se importarem com os seus sentimentos. Com depressão prolongada, os pais forçaram-na a acompanhar figurões intocáveis do meio, sendo a gota d'água. No final, Mu Hongjian escolheu o suicídio. Quando li o livro, senti que ela era o meu reflexo, chorei muito por me identificar. Nesse momento, Mu Hongjian olhou para o seu carro amado, baixou o olhar para mim, com um toque de riso nos olhos. Moço, isso não é o que chamam de estar no carro e a desgraça cair do céu? Voltei a mim, ainda com a preocupação nos olhos. Sinto muito, vou arcar com o conserto do carro. Também vou pagar suas despesas de exame e danos morais. As pessoas, ao vê-la pela primeira vez, gritam e se encantam. Mu Hongjian nunca viu alguém olhá-la com tanta compaixão. Como se tivesse enxergado a infelicidade por baixo de sua roupagem glamourosa. Enquanto ela hesitava, tirei o celular e disse: deixe-me seu contato, assim para futuras questões de indenização fica mais fácil de comunicar. Mu Hongjian não ligava para o carro e nem queria indenização, mas aquele olhar meu a fez pegar meu celular e adicionar o próprio contato. Após ligar, devolveu o aparelho. Moço, você não me conhece? Guardei o celular, sorrindo. Como não conheceria a grande estrela Mu Hongjian? Sou seu fã fiel. Pode me dar mais um autógrafo? Mu Hongjian me olhou incrédula. Quando esse homem me viu, não demonstrou a empolgação de um fã diante do ídolo. Vendo que ela não se mexia, aproximei-me e a abracei. Já que não quer autografar, então me dê um abraço. Mu Hongjian ficou paralisada. Diferente dos abraços eufóricos dos fãs, eu a abracei calmamente. Como se estivesse declarando ou consolando: você é realmente incrível. Sua Excelência. Deu a muitas pessoas a coragem de enfrentar as dificuldades, deu a muitas pessoas a motivação para seguir em frente. Espero que um dia possamos fazer você ser corajosa também, tornando-nos a força que te apoia. Su Yanbin, dentro do carro, me observava lidando com o acidente, e no fim ainda virei paquerar uma mulher. Ele franziu a testa, saiu do carro e me puxou para fora dos braços dela. Nesse momento, a assistente chegou apressada. Su Yanbin pegou a chave do meu carro e me puxou para ir embora. Mu Hongjian ficou ali me olhando. Ainda ecoavam na mente dela as palavras que eu havia dito. Eu acenei para Mu Hongjian com um sorriso como flores de pêssego em março e brisa fresca em junho. Como toda a beleza do mundo, congelada em um quadro sob a luz quente. Su Yanbin me olhou com o rosto sombrio. Com a voz gelada: Guomin, na minha frente você me põe um chapéu verde? Sua coragem está aumentando. Eu me aproximei dele e disse: Yanbin, minha vida está em suas mãos agora. Você não me deixa tocar em ninguém. Então mesmo que eu quisesse, não teria coragem. Agora só penso em como te agradar. Que tal hoje à noite? Fiz menção de me aproximar mais, e no segundo seguinte Su Yanbin ficou enojado novamente. Ele abriu a porta do carro com frieza e me empurrou para dentro. No caminho, recebi uma ligação da minha mãe. Xiaoming, tão tarde. Por que ainda não voltou? Não queria que eles se preocupassem. Mas agora não posso me divorciar e estou ameaçado por Su Yanbin. Com certeza não posso morar em casa todo dia. Então respondi: não volto hoje à noite. Su Yanbin se desculpou comigo. Decidi dar uma chance a ele. Su Yanbin, pelo retrovisor, bufou para mim. Minha mãe já sabia que isso aconteceria. Ela não ficou surpresa, apenas um pouco decepcionada. Então amanhã volte com ele para a casa dos Gu para jantar. Olhei para Su Yanbin no banco do carona. Concordei temporariamente. Tá bom. Minha mãe ainda disse mais uma coisa. Se acontecer alguma coisa, lembre-se de contar para a mãe. Descanse cedo. Eu respondi com um. Você e o papai também durmam cedo.
Não se preocupem tanto comigo. Assim que encerrei a ligação, a voz irritante de Su Yanbin soou. Eu me desculpei com você? Desculpar por quê? Eu sorri e balancei a mão. Foi só uma desculpa para acalmar meus pais. Como você poderia estar errado? A culpa é toda minha. Acho que essa minha atitude de, mesmo contrariado, ter que bajulá-lo, pode dar a ele a satisfação de me torturar. Satisfazê-lo torna minha vida mais fácil. Mas Su Yanbin foi além e continuou. Lembro que você adorava escrever textões no círculo de amigos. Já que sabe que errou, escrevam hoje à noite. Não menos de 3.000 caracteres. Antes, o original escrevia todos os dias, mas Su Yanbin bloqueava e não lia. Qual a probabilidade de derrubarmos o Grupo Su? Ou quanto dinheiro precisamos para adquiri-los? O Grupo Su, em poucos anos, tornou-se a empresa líder local. Com certeza também tem muitos negócios obscuros. Quero não ser mais ameaçado por ele. Então preciso ser mais forte e dominá-lo. Não acredito que, vindo de uma travessia, não consiga vencê-lo. No livro, Su Yanbin derrubou a história. Quero arruinar a família Su. Não sei fazer outra coisa, mas posso fazer com que a família Gu tenha vantagem em todos os tipos de negócios lucrativos. Guer me ligou de vídeo com um sorriso no rosto. Agora você o odeia tanto assim? No segundo seguinte, ao perceber que eu não estava na casa dos Gu, franziu a testa. Você foi para aquela casa que aquela mulher comprou? Não escondi nada e contei a ela que Su Yanbin estava me ameaçando com um vídeo. Que vídeo? Manda para eu ver. Enviei o vídeo para ela e disse, com ar indiferente. Vocês não deviam saber disso, não é? Guer ficou em silêncio por um bom tempo. Parece que ela realmente não sabia. Foi o Su Yanbin quem resolveu isso em particular, em prol do desenvolvimento da empresa. Então continuei falando. Agora isso virou moeda de troca para me controlar. Então eu preciso arruiná-lo e pegar o que ele está usando para me ameaçar. Lembro que as empresas do Grupo Gu têm sua própria indústria de produção audiovisual. Manda alguém me enviar o portfólio dos artistas da empresa. Guer ficou confusa. Para que você quer isso? Eu sorri. Pensei num bom projeto para ganhar dinheiro. Não dá para explicar direito por telefone. Amanhã te explico em detalhes. Como um assalariado que tem a escrita como hobby, antes disso eu estava pesquisando e conhecendo o mercado de microdramas. Vários microdramas com custo de alguns milhões já tiveram receita diária de dezenas de milhões. Além disso, o tempo de produção de um microdrama é curto. Dá para gravar vários em um mês. O único destaque é que o ator principal é bonito e a atriz principal é linda. A atuação é mediana. O enredo é idiota e gratificante, não resiste a uma análise detalhada. Mas é isso que o pessoal gosta de ver. Na era dos vídeos curtos explodindo, os microdramas são um grande filé. Neste mundo de romance, os vídeos curtos estão só começando a bombar. Os microdramas ainda não surgiram. As produções cinematográficas e televisivas do entretenimento ainda são tradicionais. Não tem nada de reencarnação, viagem no tempo ou histórias gratificantes. Eu vou simplesmente produzir todos aqueles microdramas explosivos que já assisti. Os inimigos não vão conseguir me acompanhar, nem se tentarem copiar. Desliguei a chamada, tomei um banho e já recebi o e-mail com os materiais. Abri o computador e dei uma olhada. A empresa tinha acabado de contratar um grupo de novatos. Decidi arrumar um tempo para ir até a empresa dar uma olhada. Por enquanto, tenho que escrever os roteiros desses dramas de sucesso. Para me livrar da ameaça o mais rápido possível, comecei a trabalhar nisso. Eu estava escrevendo com tudo quando Su Yanbin me mandou uma mensagem. O que foi? Está difícil escrever 3.000 palavras? Que tal aumentar para 5.000? Olhei as horas. 11 horas da noite. Essa mulher não dorme e ainda está preocupada com o meu textinho. Que doença! Com medo de que Lu Xin não morresse de raiva, logo postei algo no meu círculo de amigos. Um textinho visível apenas para Su Yanbin. Acho que estou cada vez mais obcecado pelo seu corpo, senão não estaria nesta noite silenciosa e profunda. Pensando nos seus lábios sem temperatura, imaginando se são tão doces quanto eu penso. Seu corpo sedutor que dança o dia todo. Será que é como eu imagino? Su Yanbin não esperava que eu fosse tão sem vergonha, escrevendo abertamente sobre minha fantasia devoradora por ele. O rosto dele ficou preto e vermelho, vermelho e preto. Felizmente, ele logo percebeu que algo estava errado. Normalmente, quando eu posto algo, aqueles colegas que puxam meu saco comentam e curtem. Era justamente o horário em que essas pessoas ficam mexendo no celular. Mas já fazia um bom tempo e não tinha nenhum comentário, nenhuma curtida. Claramente, eu estava puto. E escrevi aquilo de propósito para ele ver.
Su Yanbin respondeu na hora. Muito bem escrito. A partir de agora, escrevo um desses todos os dias. Quando vi a mensagem, nem dormi direito e fui escrever o roteiro. Escrevi 2 aberturas de uma vez e depois mais umas 20 e tantas páginas. Já eram mais de 5 da manhã. Eu estava exausto. Salvei com criptografia, caí na cama e dormi. Su Yanbin se levantou. Não vi o café da manhã na mesa, nenhum barulho lá embaixo. Girou a maçaneta do meu quarto. Descobriu que o quarto ainda estava trancado. Ele bateu na porta. Eu estava com tanto sono que puxei o cobertor e cobri a cabeça. Mas não adiantou. A batida na porta continuou. Fui acordado à força. Levantei e fui abrir a porta. O que é que não podia esperar para dizer a esta hora? Eu estava com o cabelo bagunçado, bocejando sem parar, com um certo charme preguiçoso. Su Yanbin me olhou fixamente e disse, o café da manhã? Eu acordei de vez da raiva. Bater na minha porta só por causa do café da manhã? Eu não sou vendedor de café da manhã. Avancei e o abracei com força. Para irritá-lo e me vingar. Não tem café da manhã. Por que você não me come no café da manhã? Su Yanbin se assustou por um instante, mas rapidamente aquela sensação nojenta de arrepio fez com que ele se recompose. Ele me empurrou na hora. Tem certeza que não tem? O tom de Su Yanbin era ameaçador. Eu rendi os dentes. Vou fazer para você agora. Desde que vim para cá, nunca entrei na cozinha. A geladeira estava quase vazia. No final, encontrei um pacote de macarrão, alguns ovos. Fiz um prato de macarrão. Quando terminei, descobri que a mulher já tinha ido embora. Achei que ela não ia comer, então tive que comer tudo sozinho. Planejava voltar a dormir mais um pouco. Foi quando Su Yanbin me mandou uma mensagem. Depois de pronto, traga para a empresa. Realmente, essa mulher sabe torturar a gente. Rendi os dentes, troquei de roupa, peguei meu notebook e saí. Antes de sair, vi o cartão que ela tinha deixado em cima do acordo de divórcio, ainda na mesa de centro. Peguei e coloquei no meu bolso. Depois comprei um café da manhã e levei para o grupo Su. A Su Yanbin estava justamente em uma reunião, então deixei o café na mesa dela e fui embora rapidamente. Em seguida, peguei o carro e fui para o grupo Gu. Encontrei a Guer e abri o roteiro que estava no meu computador para ela ler. Só tenho 2 roteiros que escrevi depois de renascer e atravessar, mana. Dê uma olhada. Guer, curiosa, clicou para abrir. Depois de ler apenas o começo, ficou incrédula. Puxei uma cadeira e me sentei. Quando vi que ela já tinha lido bastante, falei, pretendo transformá-los em minisséries digitais. Expliquei para ela o que eram minisséries curtas. Depois, conversei com ela sobre o potencial futuro. Naquela época, os vídeos curtos do Douyin estavam começando a crescer, e a base de usuários já ultrapassava 100 milhões. Futuramente, eles vão. Guer me olhou enquanto eu falava sem parar sobre negócios, com os olhos brilhando e um sorriso no rosto. Lembrando dos roteiros que tinha acabado de ler, por um instante, ela pensou se aquele Guomin na frente dela poderia ser, de fato, um viajante do tempo. Se não tivesse trocado de alma, como ela poderia ter mudado tanto? Vi Guer olhando para mim, parada, distraída. Estendi a mão e apertei seu rostinho macio. Não dava para negar, aquela pele e aquela aparência fariam até um monge perder o controle. Mana, o que você acha? Guer cruzou as mãos sobre a mesa e falou, já que é ideia sua, que tal deixar você cuidar disso? Eu concordei com a cabeça, sem problemas. Vou te enviar os roteiros primeiro. Você os entrega ao diretor para ele começar os preparativos. Depois, vou à agência de entretenimento escolher os atores principais. Quer que eu avise a agência de entretenimento? Guer me perguntou, quer que eu vá com você? Eu balancei a mão, não precisa. Cuide dos seus afazeres. Se tiver qualquer problema, eu procuro você. Quando terminei de falar e estava prestes a sair, lembrei de algo e me virei. Tem mais uma coisa, quero contratar a Muron Yan. Guer se recostou na cadeira e me olhou, confusa. Por que você quer contratá-la de repente? Expliquei rapidamente, só acho que ela é um talento raro no mundo do entretenimento. Com certeza vai fazer muito sucesso no futuro, mas a empresária dela é a mãe dela, e parece que não tem intenção de deixá-la assinar com uma agência. Mande alguém preparar o contrato. O resto eu resolvo conversando com a mãe dela. Guer me olhou, impressionada com minha confiança. Por um momento, ela ficou surpresa. Quando saí da empresa, já estava a caminho da agência de entretenimento. Recebi uma mensagem da Su Yanbin. Se você pedir comida delivery para o almoço de novo, pode se preparar para virar manchete. Eu rendi os dentes de raiva. Essa maldita Yanbin realmente se dedicava a me atormentar.
Olhei as horas. Fui a um grande shopping e gastei mais de 1 milhão dela comprando presentes para meus pais. Depois, voltei para a casa dos Gu para comer de graça. Minha mãe, ao me ver voltar tão contente e ainda trazendo presentes, pensou que a Su Yanbin tinha vindo comigo. Ela olhou várias vezes em direção à porta e perguntou, "Você veio sozinho?" Eu balancei a mão e disse, "Ela não teve tempo de vir." Minha mãe sorriu e veio me receber. "Você já vem para casa, não precisa trazer nada. Não nos falta nada." Minha mãe dizia que não precisava de nada, mas enquanto segurava a bolsa que o filho tinha comprado para ela, olhava de um lado, de outro, de cima, de baixo. Não importava como olhasse, ela adorava. Achava que todas as bolsas que tinha em casa já podiam se aposentar. Não conseguia soltar a bolsa. Os empregados também elogiavam, "Patroa, esta bolsa é linda. Combina com essa sua roupa, não?" Minha mãe se levantou, colocou a bolsa no ombro e ficou olhando. "É mesmo? Foi meu filho quem me comprou." Não imaginei que ela ficaria tão feliz. Eu achava que mães de famílias ricas, que não precisam de nada, não dariam importância a essas coisas. Eu balancei a mão e disse, "Não precisa. Só isso já está bom." Zanda embalava as coisas enquanto me olhava. Antes, quando eu embalava algo para Su Yanbin, sempre escolhia o melhor para ela com antecedência, me importava demais. Quando cheguei ao grupo Su, já era quase 1 hora. Encontrei o assistente e enfiei a lancheira térmica na mão dele. "É a comida da sua presidente Su." Quando a Su Yanbin olhou no relógio pela 5ª vez, a porta do escritório foi aberta. Instintivamente, ela levantou a cabeça. Viu o assistente entrar com um sorriso no rosto, segurando a lancheira térmica. O Sr. Gu voltou a trazer o almoço para a senhora. O rosto da Su Yanbin esfriou 1 grau. "Onde ele está?" O assistente balançou a mão. "Foi embora." Depois de vários dias comendo delivery, o assistente estava sentindo falta da comida que o Sr. Gu fazia. Vendo que a Su Yanbin não tinha mais perguntas, o assistente, como de costume, segurou a lancheira térmica e ia saindo feliz. "Presidente Su, sem mais nada, vou saindo então." No instante seguinte, foi parado pela voz fria da Su Yanbin. "Onde você está levando isso?" O assistente a olhou, confuso. "Você não come a comida que ele faz?" Sentindo a atmosfera gélida e perigosa, o assistente imediatamente se calou. Colocou a lancheira térmica em cima da mesa do escritório. "Presidente Su, coma devagar. Vou trabalhar." Su Yanbin se recostou na cadeira do escritório, encarando a lancheira térmica. Pegou o celular ao lado. Assim que entrei no carro e terminei de falar com o diretor da agência de entretenimento, o telefone de Su Yanbin tocou. "Compre um café para mim. O da rua Vanhua. Traga pessoalmente e me entregue." Eu rende os dentes. "Seu assistente está morto? Esse tipo de coisa pequena ainda exige que eu vá pessoalmente?" Eu rangei os dentes. "O seu assistente está morto? Essa coisinha ainda precisa que eu vá pessoalmente?" Su Yanbin respondeu na hora. "Ser seu assistente é desperdiçar seu talento. Você é perfeito para algo maior." "Bom, obrigado por me lembrar que ainda sirvo para alguma coisa." Desliguei o telefone. Mesmo assim, fui para a agência. O diretor me acompanhou para dentro. Analisei as pessoas na ordem, da mais próxima para a mais distante. E depois me dirigi a algumas garotas. Levantei a mão e toquei no rosto. Da garota mais à esquerda, apertei seu braço. O braço estava um pouco gordo. "Precisa treinar bem." O rosto da garota ficou vermelho na hora. Olhei para a garota ao lado dela. Levantei a mão e segurei seu queixo. Examinei de um lado para o outro. Depois apertei sua cintura. "Também está um pouco gorda. Precisa emagrecer." A garota não resistiu e perguntou, "Para atuar também precisamos ter um bom corpo?" Olhei para ela. "Depende do papel que você quer interpretar. Para ser figurante, não precisa. Mas se quiser ser a protagonista de um drama juvenil, a aparência e o corpo têm que ser bons." Não imaginava que a diferença entre a pessoa real e a foto fosse tão grande. Então, o protagonista masculino e feminino precisam ser bonitos. Depois de examinar todas, finalmente falei oficialmente o motivo da minha visita. "Recentemente, estou planejando produzir algumas séries. Não são aquelas novelas de dezenas de minutos por episódio, mas sim do tipo vídeo curto." Antes de terminar a introdução, recebi uma mensagem de Su Yanbin. "Mandei você comprar um café. Você foi comprá-lo no exterior?" Respondi na hora. "Trânsito, não apresse. Me dá mais meia hora." Então tranquei a tela do celular e continuei apresentando o projeto. O ciclo de filmagem de um roteiro é de cerca de 7 a 12 dias. O cachê varia de 600 a 10 mil por dia, dependendo do papel.
Quem quiser aprimorar suas habilidades de atuação pode se inscrever com o diretor, pressionado por Su Yanbin. Expliquei tudo rapidamente e saí apressado. Quando cheguei à empresa, o entregador já estava esperando na porta. Aproximei-me, dei uma gorjeta, peguei o café e subi as escadas apressado. Ao abrir a porta do escritório, o olhar gelado de Su Yanbin disparou em minha direção. Não me importei, levei o café até ele. E coloquei um sorriso no rosto. Desculpe, fiz minha querida esposa esperar muito. Minha testa ainda estava levemente suada, minha respiração ofegante, como se tivesse subido correndo. Su Yanbin deu uma olhada no café sobre a mesa. Não envenenou. Envenenou? No segundo seguinte, peguei o copo e tomei um gole. Ainda sorrindo para ele, mas o sorriso não chegava aos olhos. Minha senhora esposa. Agora está tranquila? Su Yanbin ficou com o rosto ainda mais frio, olhou para mim e depois para o café que eu havia bebido. Contornei a mesa de trabalho e me aproximei dele, com um ar bajulador. Minha senhora esposa. Precisa de mais alguma coisa? Quer um beijo ou um abraço? Su Yanbin deslizou a cadeira de escritório para trás, afastando-se. E me encarando friamente. Eu vi meu próprio corpo tremer violentamente, mas antes que pudesse me alegrar, ouvi Su Yanbin dizer, à noite, convidei alguns amigos para jantar em casa. Volte e prepare o jantar. Apertei os dentes para conter a raiva no peito, mantendo um sorriso profissional no rosto. Sim, minha senhora esposa. Quantos amigos? É comida chinesa ou ocidental? Su Yanbin acenou com a mão e disse. 5 ou 6. Você decide. Assenti com a cabeça. Certo. Então, minha senhora esposa, vou voltar para me preparar. Depois de dizer isso, virei-me e retirei o sorriso. Esse Su Yanbin desgraçado, ficar me vigiando o tempo todo e me atormentando não vai dar certo. Preciso arrumar algo para ele fazer, para que ele desvie a atenção para o protagonista masculino. Su Yanbin, depois que me viu sair, pegou o café sobre a mesa e tomou um gole. Só depois de beber é que lembrou que eu havia bebido antes. Seu rosto instantaneamente se transformou como se uma tempestade violenta tivesse passado. Imediatamente colocou o café longe e não tomou mais um gole. À noite, assim que Su Yanbin chegou em casa, ouviu uma música animada vindo da sala. Ao entrar, não me viu. O aroma da comida vinha da cozinha. Ele foi até a porta da cozinha e viu que havia duas belas mulheres cozinhando em casa. Uma delas estava me dando um prato recém-feito para provar. Eu comia e a elogiava. Delicioso. Você é tão bonita e tem um corpo tão bom, não parece nada uma cozinheira. Achei que estava sendo enganado. Não esperava que você tivesse talento de verdade. A mulher sorriu e disse, jovem mestre Gu. Então, o que acha que eu faço? Eu sorri e respondi, com sua condição. Seria uma pena não ser modelo. Enquanto conversava, senti um arrepio na nuca. No segundo seguinte, virei a cabeça e vi o rosto gelado de Su Yanbin, como se eu lhe devesse bilhões que não pagava. Assim que me aproximei, Su Yanbin zombou de mim com um sorriso de canto de boca. Eu mandei você cozinhar. E você traz duas mulheres para casa? Gosta tanto de se divertir? Quer que eu chame mais algumas? Su Yanbin estava prestes a pegar o celular quando segurei sua mão. Que divertir? Nada? É que minha própria habilidade culinária é muito ruim. Não tenho coragem de fazer mal feito e envergonhar você na frente dos seus amigos. Só contratei 2 chefes. Não sou idiota. Se eu realmente quisesse uma mulher, não a traria para casa. Bem na hora, a campainha tocou. Su Yanbin me olhou com um aviso e retirou a mão. Eu fui abrir a porta rapidamente. Nesse momento, o celular de Su Yanbin tocou. Ele tirou o celular do bolso. Eu lancei um olhar e vi que era Lu Jingnian ligando. Não pude deixar de aguçar os ouvidos. Acontece que Lu Jingnian tinha voltado para casa e recebido uma entrega expressa local. Um buquê de flores e um pacote. Ele abriu o pacote, que continha uma coleira. E um cartão. No cartão estava escrito, eu gosto de você. Todos os dias, quando sonho, é com você. Eu quero muito te ver. Este é um presente que escolhi cuidadosamente para você. Acho que você ficará muito charmosa usando isto. Lu Jingnian imediatamente achou que era coisa de um pervertido. Sentiu como se estivesse sendo vigiado. O que o deixou arrepiado. Quando ligou para Su Yanbin, sua voz tremia. Yanbin, você pode vir até minha casa resolver isso. Su Yanbin atendeu o telefone com uma expressão confusa. O que foi? Acho que encontrei um maníaco. Ao ouvir essas duas palavras, quase não consegui segurar o riso. Mordi o lábio para me conter. Vi Su Yanbin encerrar a ligação.
Corri para ajudar a levar os pratos para a mesa. Em 2 anos de casamento, era a primeira vez que Su Yanbin convidava amigos para casa. Somando-se à cena de carinho do casal da última vez, várias amigas naturalmente pensaram que finalmente tínhamos dado certo. Assim que entraram, todas entregaram presentes. O Emumu tirou um vale presente de 5.000 yuans para um hotel temático e o enfiou na mão de Su Yanbin. Yanbin, é uma pequena gentileza. Não fique muito emocionada. Ling Xiniao carregava uma sacola de presente misteriosa. Estas são coisas que as amigas usaram e acharam boas. Compartilho com você. Su Yanbin olhou para as coisas que elas lhe deram, cada uma mais absurda que a outra. Com um rosto sério, disse, preciso sair para resolver um assunto. Eu estava trazendo os pratos para fora. E, ao ouvi-lo dizer que ia sair, imediatamente falei com compreensão e carinho. Se você tem algo para fazer, vá em frente. Vou cuidar bem delas. Dizendo isso, coloquei o prato que segurava nas mãos de Uemumu, que estava sem nada. Com muita perspicácia, peguei o presente que ele segurava. Vá logo, não atrase os negócios. Su Yanbin me olhou com a pressa de se livrar dele, depois olhou para a casa cheia de mulheres e estendeu a mão para segurar meu pulso. Você vem comigo. As amigas ficaram chocadas. Ele precisa levar Guomin até para resolver negócios? O relacionamento deles já chegou a esse ponto. Franzindo a testa, olhei para ele. Você vai resolver um assunto. Não é adequado eu ir. Além disso, temos convidados em casa. Como anfitrião, não posso deixar de recebê-los. Queria recusar. Isso foi algo que criei para aumentar o vínculo entre Su Yanbin e Lu Jingnian. Para deixar o protagonista masculino tenso. Gastei tempo e dinheiro para inventar essa fã maníaca do nada. Se eu for, como eles vão aumentar o vínculo? Su Yanbin olhou para as amigas. Disse se virem sozinhas, me puxou e saiu. Foi tão rápido que não consegui largar o que estava nas minhas mãos. Quando fui colocado dentro do carro, percebi que todos aqueles presentes eram vales de hotel temático e produtos eróticos. Mesmo sendo sem vergonha, não consegui evitar ficar com o rosto vermelho. Imediatamente os coloquei todos em cima de Su Yanbin. Ele precisaria deles esta noite, então menos razão eu tinha para ir com ele. Olhei para Su Yanbin e falei calmamente, se nós dois formos, quem vai cuidar da casa? E se elas desmontarem tudo? Vou ficar em casa recebendo-as. Você pode resolver seu assunto em paz. Su Yanbin me encarou como se lesse meus pensamentos. Jogou as coisas no banco de trás e deu partida no carro. Minha voz soou um pouco resignada. Eu nem trouxe o celular, mas Su Yanbin parecia não ouvir. Rapidamente dirigiu até a residência de Lu Jingnian. Ainda pensei em pegar o carro de Su Yanbin, deixá-lo resolver as coisas e esperar por ele no veículo. Mas Su Yanbin desceu com a chave do carro. Fiquei sentado no carro vendo ele entrar sem olhar para trás, mas não resisti à curiosidade e o segui. Espiando de fora, vi Lu Jingnian agitado em casa. Quando viu Su Yanbin chegar, pareceu ver um salva-vidas. Imediatamente se aproximou, mostrou o cartão e contou tudo. Não sei desde quando, os pacotes só têm o meu endereço. Su Yanbin verificou as câmeras. Ligou para alguém investigar a placa do entregador, guardou o celular e olhou para Lu Jingnian. Até que descobramos. Não fique morando aqui. Vi que eles conversavam de forma tão seca, sem nenhum contato físico. E fiquei muito frustrado. Não podem fazer melhor? Até os deuses ficariam apagados perto de vocês. Eu estava entediado, brincando com uma planta em vaso à minha frente. Estava mexendo nas folhas, vendo que nada do que imaginei estava acontecendo. Fiquei ansioso. Quando me virei, a planta foi arrancada pela raiz. Lu Jingnian, que acabará de sair, viu aquilo e pensou que eu tinha entendido errado e estava com raiva. Ele estremeceu e ia explicar, irmão Almin, não é o que você está pensando entre mim e a irmã Yanbin. Vendo isso, larguei a planta imediatamente, com um sorriso sem graça e inofensivo, e expliquei ainda mais rápido que ele. Desculpe, estava só esperando por tédio e acabei exagerando na força. Amanhã te dou um vaso de planta? Su Yanbin me olhou com um significado ambíguo, e Lu Jingnian acenou com a mão rapidamente. Não precisa, é só um vaso de planta. Não quero atrapalhar o desenvolvimento do relacionamento deles. Acelerei o passo e fui na frente. Lu Jingnian ainda estava confuso. Presidente Su. O irmão homem ficou bravo por mal entendido? Su Yanbin balançou a cabeça ao ver aquela figura. Não se preocupe com ele. Voltei rápido para o carro e sentei no banco de trás, deixando o banco do carona para Lu Jingnian. Lu Jingnian achou que não era adequado sentar no carona, ia sentar atrás, mas eu recusei.
Ele se sentou no carona muito desconfortável, queria me explicar algo, mas me viu de olhos fechados, com cara de quem não queria ser incomodado. Ele desistiu, olhou instintivamente para Su Yanbin, e viu que ela me olhou pelo retrovisor. Su Yanbin ligou o carro e olhou para Lu Jinjian. Já comeu? Lu Jinjian balançou a cabeça e disse, ainda não. Depois dessas duas frases, o carro inteiro caiu num silêncio mortal. Espiei várias vezes, mas não vi nenhuma outra interação entre os dois. Eu queria virar invisível e forçar manualmente a cabeça deles para se beijarem. Do outro lado, o Emumu olhou para as amigas e disse, vocês acham que Yanbin não está afim? Ninguém acreditou. Que assunto ele tem para resolver, levando Guomin junto? O que isso significa? Lin Xiniao riu. O que mais poderia significar? Medo de você ter ciúmes do marido dela? Qin Shi acenou com a mão. Acho que eles não vão voltar mais hoje. Que tal irmos embora? O Emumu fez bico. Já entreguei o presente. Por que ir embora? Não só não vou, como vou esfolar ele vivo. O Emumu tinha acabado de pegar o vinho mais caro da adega, e abrir para celebrar quando me viu voltar. Com cara feia, andando rápido, atrás vinham Su Yanbin e Lu Jinjian, entrando um atrás do outro. Deixou os três sem reação. Bebi um copo grande de água para acalmar um pouco o fogo no meu peito. Com medo de Su Yanbin descobrir pistas, fui especialmente sacar dinheiro vivo, gastei do meu próprio cartão. Tanto esforço para nada, esses dois não avançaram nada. Bebi a água desgostoso. Vi o vinho aberto por todos e tive uma ideia de repente. Pensei na boa ideia de fazer algo sob efeito de álcool. Lu Jinjian, na primeira dificuldade, procura Su Yanbin. Assim que Su Yanbin atendeu o telefonema de Lu Jinjian, largou as amigas e veio na hora. Se isso não é amor correspondido, o que é? Só para me atormentar e não se divorciar. Só posso dizer que essa cadela da Yanbin tem um espírito de vingança muito forte. Para garantir minha vida de solteiro feliz, sorri e chamei o Emumu e as outras. Vocês já estão bebendo? Que bom! Vou buscar mais 2 garrafas. Hoje ninguém vai para casa sóbrio. Os três, confusos, me viram ir feliz buscar vinho. O Emumu ficou perplexa. Su Yanbin levou o marido para buscar o rival? Qin Shi deu um sorriso malicioso. A irmã Yanbin quer aproveitar os dois. Su Yanbin e Lu Jinjian chegaram à mesa. Eu já tinha trazido 2 garrafas de vinho tinto. Sentei no lugar mais afastado, deixando os 2 lugares juntos para eles. Su Yanbin sentou no meio. Lu Jinjian sentou ao lado dela, um pouco tímido, cumprimentando-os. O Emumu disse educadamente. Já ouvi falar do grande nome do astro Lu. Hoje finalmente tenho a honra de conhecer. Eu me meti na hora. Então você tem que brindar com ele. Su Yanbin me olhou de lado, com uma expressão meio sorrindo. Os olhares dos outros também se voltaram para mim. Olhei de volta para eles, confuso. Falei algo errado? Não se deve brindar? O Emumu sorriu e levantou a taça. Grande astro, um brinde a você. Irmão Almin, não precisa, eu mesmo posso. Sorri enquanto enchia o copo dele. Você é um convidado de honra que a Su Yanbin trouxe pessoalmente. Como eu poderia deixar você fazer isso sozinho? Su Yanbin brincava com a taça de vinho tinto, me olhando com indiferença. Seu olhar era indecifrável. Os outros estavam completamente perdidos, tentando entender a força. Depois de servir o vinho, olhei para Lin Xiniao, que estava ao lado de Emumu. Você não vai brindar com o grande astro? Lin Xiniao curvou os lábios, sorriu e levantou a taça. Não sou uma pessoa sem educação. Quando Lin Xiniao ia brindar com Lu Jinjian, Su Yanbin olhou feio para ele. Se quiser beber, beba sozinho. Depois olhou para Lu Jinjian. Não ligue para eles, tudo bem. Lu Jinjian ainda levantou a taça. Posso beber. Qin Shi também levantou a taça logo em seguida. Um brinde ao Lu Jinjian. Também brindo ao grande astro. Quem quer ser mal educado? Lu Jinjian bebeu vários copos seguidos. Voltei ao meu lugar e incentivei todos a comer, e novamente mirei em Su Yanbin. Ainda não tinha pensado numa desculpa, quando Su Yanbin olhou friamente para os três do outro lado. Vocês só brindam com ele? Isso é educado? Nas entrelinhas, mandava eles brindarem comigo também. Claramente, estava defendendo Lu Jinjian. Lin Xiniao sorriu, brincando com a taça de vinho. Ele encheu o copo de Lu Jinjian de novo e depois encheu o seu. Vamos, eu e minha esposa brindamos com todos. Su Yanbin me olhou friamente, e eu pisquei para ele. Vendo que ele não se mexia, ela apertou a perna dele debaixo da mesa. O rosto de Su Yanbin escureceu instantaneamente. Com o rosto frio, ela pegou o copo. Mesmo tendo boa resistência ao álcool, ela o viu bebendo.
Eu também ignorei eles e comecei a comer por conta própria, para não dar a Su Yanbin a chance de me mandar. Evitei todos os pratos que exigiam serviço manual, como caranguejos e lagostas. Su Yanbin me viu comendo com apetite. Parecia muito irritada, de vez em quando me olhava com aquele olhar congelante. Quando ele olhou para mim novamente, eu interpretei mal a intenção dele. Você também quer comer? Em seguida, peguei um pedaço de carne de porco assada no molho e coloquei na boca dele. No segundo seguinte, vi o rosto daquela mulher que tinha nojo de mim ficar ainda mais feio. Me senti tão satisfeito. Olhei para Lu Jinjian e bebi mais um copo de vinho por conta própria. Depois da refeição, o Emumu e os outros ainda queriam cantar e continuar se divertindo, mas foram impiedosamente expulsos por Su Yanbin. Eu também queria fugir. Peguei o celular, dei uma olhada e inventei uma desculpa. Minha mãe disse que há uma emergência em casa e me pediu para voltar. Vou ligar para saber o que aconteceu. Saí falando ao telefone, deixando o salão para Su Yanbin e Lu Jinjian. Mas antes de sair do salão, ouvi o aviso de Su Yanbin: 5 minutos. Se em 5 minutos eu não vir a mulher, hoje será seu último dia bom. Eu rendi os dentes de raiva. Por que se preocupar comigo? Ao lado, Lu Jinjian, tonto, olhava para Su Yanbin. Obviamente estava bêbado. Su Yanbin ergueu o pulso para ver as horas e então olhou para Lu Jinjian. Vou mandar seu assistente te buscar. Dito isso, ele tirou o celular e estava procurando o número quando Lu Jinjian se levantou de repente e derrubou o telefone dele no chão. Irmã Yanbin, posso ficar? Su Yanbin franziu a testa, sem se afastar, e disse com voz fria. Então deixa meu assistente ficar com você. Lu Jinjian balançou a cabeça. Não quero que ele fique. Quero que você fique. As lindas sobrancelhas de Su Yanbin se franziram ainda mais. Lu Jinjian estendeu a mão e agarrou a roupa na lateral da cintura dele. Você se apaixonou pelo irmão Almin? Se você se apaixonou por ele, o que será de mim? Esperei por você todos esses anos. Do outro lado, na entrada, eu estava ao telefone com a diretora da agência. A resposta foi que dos 10 candidatos, apenas 3 se inscreveram. 2 homens e uma mulher. Fiquei um pouco surpreso. Será que os novatos estão tão exigentes? Mas não importa. Procurei eles primeiro porque são artistas da nossa própria empresa. Quero dar a eles uma chance de treinar e se destacar. Peguei os contatos dos que estavam dispostos a vir. Ao me virar para ver o que estava acontecendo em casa, vi os dois tendo contato físico íntimo, a uma distância tão próxima. Lu Jinjian ainda segurava a roupa dele. Frente a frente, o que mais poderiam fazer além de se beijar? O próximo passo seria levá-lo para o quarto?